Rádio Alta Tensão. Unimos pessoas e culturas. Muito boa tarde, caríssimos ouvintes da Rádio Alta Tensão, e sejam muito bem-vindos a mais uma emissão dos Amigos à Conversa. Hoje tenho na minha companhia um amigo, apesar de ser jovem, historiador, está também na Além Culta, Além Palco e mais sítios também que vamos já também ver, também UTI e afins. Vamos já aqui ver também um pouco da história desse jovem, mas que já tem muita coisa também para trás e também sabe diversas coisas que provavelmente ninguém sabe, praticamente, aqui em Alenquer e até em Portugal. O Emanuel Camilo. Emanuel. Olá, boa tarde, Vitor. Muito obrigado aqui por esse pequeno momento. Olha, tu és um jovem, não é? Pá, tens 21 anos. 21. 21 anos, feitos agora recentemente. Como é que também tiveste essa paixão pela história do teatro? Porque tu és um historiador do teatro, não só daqui de Alenquer, mas também daqui do país todo, não é? Sim, acabo por me debruçar mais sobre a história do teatro em Alenquer. O debruçar mais sobre a história do teatro em Alenquer, no sentido de a história do teatro a nível nacional é muito grande. Teríamos de recuar até Gil Vicente, que é a referência mais antiga e que se conhece melhor no nosso país do teatro português. E que nós sabemos que Gil Vicente não nos deixou cartazes, não nos deixou bilhetes. Pronto, é mais difícil. Infelizmente não existe nada disso. Mas comecei em 2019 a ter aulas de teatro com o Simão Biernato no Sporting Clube de Alenquer. Vi um flyer, um programa nas redes sociais onde dizia aulas de teatro. E eu tinha tido um workshop de teatro em 2018 com o Simão e achei interessante. E naquele ano, logo a seguir, em 2019, ele abriu aulas de teatro e eu disse assim, olha, não, vou aproveitar e vou ver o que é. E comecei a ter aulas de teatro em abril de 2019 e tive abril de 2019 até 2022, não estou em 2022, eu acho que foi até 2022 eu tive aulas de teatro com o Simão. Uma paragem a meio por causa da pandemia, não é? Nós acabámos por não fazer uma paragem porque passámos as aulas para online. Está bem. Tivemos aulas de teatro online e foi possível continuar. Não é fácil, é diferente, mas foi possível. Depois nós conseguimos, eu comecei a ter as aulas de teatro em abril. A Além Palco é criada em maio de 2019 e eu, pronto, os meus pais, a minha família é uma família bastante conhecida aqui em Alenquer, não nos meios culturais, mas tem várias ligações, conhece muita gente, e um dos amigos cá de casa, uma visita cá de casa e eu de casa dele, era o Sr. Carlos Cartaz. E uma vez em conversa começámos a falar sobre teatro e ele começou-me a falar sobre que tinha feito teatro e sobre a história do teatro com ele. Uma das grandes referências. Uma das grandes referências do teatro em Alenquer. E tu na altura nem sabias praticamente. E eu na altura não sabia o que é que ele tinha feito. Comecei a falar com ele em 2019. E ele começou-me a apresentar a várias pessoas, o pintor João Mário, a Dona Maria Luísa Ferreira, a Dona Maria Amélia, a esposa do mestre João Mário, a Dona Licas Lucas, que é a mulher do Sr. António Augusto Lucas, várias figuras do teatro dos últimos 70 anos em Alenquer. E ele, foi-me apresentando a várias figuras e eu comecei a fazer perguntas e falar sobre as coisas. E comecei a ver que havia coisas. E eu depois comecei a pedir emprestado só para ver. E às vezes por vezes eu falei com a diretora da Biblioteca Municipal de Alenquer, que é a doutora Eugénia Baltazar, e eu disse, Eugénia, uma exposição sobre teatro, o que é que tu achas? Acho que sim, mas olha, fala com o senhor vereador da Cultura, o que é que ele acha? Na altura pedi uma audiência ao ex-vereador Rui Costa e ele recebeu-me numa audiência e eu sugeri a exposição de teatro. Ele disse que sim, que trataria-se tudo com a Eugénia e assim foi. Nasceu aí uma ideia para fazer uma exposição. Fazer uma pesquisa para uma exposição. Exato. E pronto, comecei a fazer uma pesquisa, mas quando há uma pergunta que ele me fez nessa conversa, que foi:
eu fiz uma pergunta. Eu disse, seria possível fazer um museu do teatro em Alenquer? Na altura, com a minha ingenuidade. A minha ingenuidade de 16 anos. E ele diz assim, haverá material para isso? Eu 5 anos depois sei responder a essa pergunta. E foi aí então com essa pergunta que ele te fez que... Com essa pergunta que ele me fez... Clique, e, pá, tem que ser aí, vamos encontrar coisa. Não foi... foi uma pergunta engraçada que ele me fez de, existe material para isso? Eu há 5 anos não sabia responder. Hoje, 5 anos depois, sei responder que existe mais que material, não para o museu, mas mais até. Mas... existia muito material espalhado e havia vários casos de pessoas que se queriam desfazer por não ter familiares a quem deixar. E eu acabei com essa exposição, comecei a receber vários espólios de várias figuras ligadas ao teatro, alguns com mais relevância e outros com menos, e acabei por receber grande quantidade. Até pessoas, neste caso, que ainda estão no ativo e mais recentes, acabaram por, em vez de ter aquilo guardado em casa, acabaram por começar a oferecer. Neste momento, o arquivo conta, o meu arquivo pessoal conta com cerca de 10 a 11 mil documentos. Que já tive o prazer de ver aqui um pouco de uma pequena parte, uma ínfima parte daquilo que tens aí. Sim, e é fantástico. É uma ínfima porque teria de ser horas e horas para poder ver uma parte. Super curiosa. São cerca de 10 mil a 11 mil documentos. E não estão catalogados objetos de teatro. Existem muitos, mas não estão catalogados porque eu sou uma única pessoa, é um arquivo privado, é o meu arquivo, sou a única pessoa a trabalhar nele. Existem muitos fatores que levam a passar a ordem de trabalhos que eu normalmente tenho, que é, por exemplo, entrevistas para os jornais locais, que eu tenho uma rubrica no Jornal Nova Verdade que tenho quinzenalmente que publicar um artigo, e esses artigos têm que ser todos escritos, e toda essa pesquisa desses artigos tem que vir das entrevistas que eu faço, como tu fazes às pessoas, mas eu faço uma entrevista no sentido de falar, perceber junto da pessoa o que ela fez. E as entrevistas agora que tu fazes, tu registras, guardas essa entrevista também com áudio, ou é só mesmo de falar? E há algumas, 2 ou 3 com áudio, mas a maioria por papel. Mas podias gravar, estás a ver? Existem. Podias fazer algo no futuro também com... eu estou a perceber, só que há uma questão e vais-me perceber. Uma das últimas foi a do professor Guapo. A do professor Guapo, eu entrei em casa dele, era 3h30 da tarde, eu saí de lá, era 8h30 da noite. Bem, era uma entrevista enorme, era muito grande, porque nós acabámos por falar muito do teatro, mas fomos para falar do teatro, podíamos ir a direito, fomos às curvas todas do teatro, e pronto, não foi nada amassador, foi muito interessante. Eu levei um colega que me acompanhou nessa ida. Acredito que para ti o tempo tinha voado, nem reparaste. Não, claro que não. Eu acho que quando as pessoas gostam de teatro, o tempo não passa. Eu acho que o tempo não passa. Eu digo, estes 5 anos, durante estes 5 anos houve muita coisa que eu disse assim, eu olho para aquilo que fiz, e como tu viste nesta vitrine atrás de mim, eu olho para os espetáculos que representei e consigo-me lembrar de todas as histórias, de todos os pormenores, de todas as coisas que se fiz. Não me consigo lembrar do texto. Só há uma pequena outra frase que eu sou capaz de lembrar. A maioria não sou capaz. Mas os pormenores todos sou capaz. Tenho uma colega que é ao contrário. Tenho uma colega que é a Cátia, que é ao contrário. Ela consegue se lembrar de todos os textos, mas os pormenores não se lembram. Pronto. Acontece. Sim, acontece porque ela tem uma memória fantástica de decorar. Tem uma memória fantástica. Com 30 anos tem uma memória excelente de decorar textos. Mas 30 anos já é velhíssima, não é? Não. Não, mas é aquela coisa. Eu com 21, quando entrei para o teatro, eu logo tive dificuldade em decorar texto. Tinha os textos para mim no teatro, os papéis foram sempre escolhidos consoante também a minha pessoa. Nunca me foi dado um papel principal, porque eu não tenho capacidade de fazer um papel principal. Poderia ter, num sentido de muito estudo e muito trabalho, mas eu não penso nisso, nem quero fazer um papel principal, mas eu gosto de fazer os pequenos papéis. Há peças e peças, não é? Há peças e peças. Eu gosto de fazer pequenos papéis, e mais no registro da comédia.
mas há papéis pequenos que eu gosto de fazer porque acaba por ser aquela personagem acaba por ser o engraçado da peça. Por exemplo, vou dar o exemplo no Arlequim, o Arlequim, eu era a personagem do Brighella. O Brighella convivia com a nobreza e convivia com o povo. Eu era o meio deles todos. Como o Arlequim convivia com a nobreza e convivia com o povo. E eu é uma personagem que já fiz de nobre no teatro, mas também já fiz de povo. Já fiz de figuração, como já fiz de ator. E pronto, é uma coisa que eu digo já passei por quase todos, ou praticamente todos os ramos do teatro, da venda de bilhetes, das reservas, das costuras, dos cenários, dos adereços, do guarda-roupa, de tudo um pouco. Luzes, já passei de luzes. Exato, é o meu setor atual, mas eu nunca me lembro. Luzes, som, mas é tal coisa, não são todos eles são importantes, mas para mim o que eu mais gosto é o guarda-roupa. Para mim o que eu mais gosto é o guarda-roupa e os adereços. São dois setores que me encaixam muito bem. E também tens aqui vários adereços e roupas, isso, tens muita coisa. Sim, tenho. Vais guardando de espetáculos. Sim, tenho alguns adereços de espetáculos mais recentes. Alice do País das Maravilhas, Vanessa vai à luta, Arlequim, por exemplo, a Conto de Natal. Mas também tenho, por exemplo, de uma Anastasia e Companhia, por exemplo, que foi feito há 24 anos, por exemplo. Tenho nascido, não é? Não era nascido, mas já tenho endereços guardados desse espetáculo. Tenho, por exemplo, da Água Pé Nova, um espetáculo também feito no Sporting em 86. Também tenho adereços guardados. Pronto, existem alguns adereços. Existem alguns documentos em papel, mas existem alguns adereços que foram oferecidos ou que foram emprestados e que depois foram alvo de estudo e de conservação, sim. Porque todos os documentos passaram por mim em formato de empréstimo ou doação, foram de certo modo tratados. Uma das bases que eu tenho é logo de tirar os agrafos, clipes, tirar todo o metal que o papel possa ter, enferruja e danifica o papel. Neste caso, elásticos, tudo. Deixo sempre o papel tal qual como ele é normal, só as folhas. Depois uso separadores ou assim em papel para condicionar da melhor forma os materiais. E em relação à documentação que tu tens aí, qual é que é o mais antigo que tu tens? Que já vi que tens aí alguns são relíquias. São relíquias. Tens noção de qual é que é o ano? O primeiro ano que tens aí? Do teatro em Alenquer ou do teatro a nível nacional? Vamos a nível nacional, que há de ser mais antigo, provavelmente. Okay. Depois de Alenquer também, já agora. Ok, então, a nível nacional, eu penso que são uns guiões pequeninos que tenho ali, que é no formato de guião-revista, que eram uns livrozinhos que eram publicados no final do século XIX, que eram peças em um ato, normalmente, que eram para fazer nos teatros. Normalmente eram feitos nos teatros principais da capital, Teatro Dona Amélia, que é depois foi o Teatro Dona Amélia, depois foi o Teatro da República e, se não estou em erro, depois foi o Teatro Avenida. Acho que se estou a pensar bem, se não estou em erro, agora já não me recordo, mas acho que a linha está certa. Mas acho que são guiões, a nível nacional são guiões, os mais antigos que tenho. Guiões, revistas, que havia revistas de cultura e que também tem teatro do século XIX, alguns livros de teatro do século XIX também que tenho, são realmente o mais antigo que tenho. A nível de Concelho, Alenquer, existem em formato original são alguns guiões do Teatro Ana Pereira.
do início dos anos, do início do século XX. São alguns guiões do Teatro Ana Pereira, em formato de cópia ou digital. São algumas referências do século XIX, da imprensa da época que existe. Pois. Mas o que eu tenho são realmente alguns guiões do Teatro Ana Pereira do início do século XX. Sim, 1907, 1912, sei que tenho, e tenho alguns a nível nacional, guiões, pronto, como eu disse, de um ato, 2 atos, que são livrozinhos muito pequeninos. Nós hoje chamamos uma brochura. Pronto, e tenho, e estão aqui em casa, que foram-me oferecidos, e no meu arquivo. Sim, o teu arquivo é gigantesco. Sim, eu estou a tentar olhar para as prateleiras e ir-me lembrando. Lembrar. Porque não é fácil Então foi lembrar. de 1919, não é? Foi há 5 anos atrás que tu começaste então a... 1919? 2019. Não, 2019. 1919 era muito tempo. 2019 começaste a montar isso tudo e a conseguir ir buscando alguma coisa. Em 2019, quando eu comecei, desculpa, a expressão foi à louca. À louca que foi tudo um pouco. E apareceu-me tudo um pouco. Mas teatro nessa altura já tinhas interesse antes de começares com as aulas? Já tinha algum interesse, porque eu criei um grupo de teatro na escola. Fui fundador do grupo de teatro da escola Pedro de Alenquer, que o grupo insistiu durante 3 anos e fez 2 peças. Uma dedicada à revista e a sketches, à revista e ao cinema, a sketches de grandes filmes portugueses, grandes sketches de grandes atores portugueses, e outra mais dedicada ao fado. Mas isso ainda antes de 2019? Antes de 2019. Não te consigo precisar se é 2017. Eu acho que é 2017 e 2018, se não estou em erro. Então, são naqueles 2 anos antes. Já ias com aquela embalagem? Já ia naquele embalo, digamos. Claro. Eu acho que é 17 e 18, se não estou em erro. Não estou, ou 16 ou 17, 2016 ou 2017, mas penso que sim. Mas a primeira vez que eu fiz teatro foi em 2010. Tinha 7 anos. Foi na escola. Era uma peça da Sofia de Melbrenner, que não sei se é o Presente de Natal, se é o Conto de Natal. É uma peça sobre Natal, que é uma menina que gosta de um rapaz. E esse rapaz é o Menino Jesus, mas no formato atual. E eu fazia de tio dessa menina. E essa peça é muito interessante. Eu sei que é de Sofia de Melbrenner porque recentemente encontrei não o guião, porque eu não tinha guião, mas eu disseram-me o que é que eu tinha que dizer, e eu tinha aprendido a ler há pouco tempo, e disseram-me o que é que eu tinha que dizer, e foi. E sei que foi nessa peça de Sofia de Melbrenner que eu me estreiei. Eu acho que é o Presente de Natal, já não me recordo. O título não me recordo, mas sei que foi uma peça de Sofia de Melbrenner que fizemos na escola e que tinha eu 7 anos. Achei graça, e as pessoas acharam graça, que eu já na escola era uma pessoa bastante conhecida, e acharam graça, e vamos buscar o Emanuel. E foram buscar o Emanuel, que era um dos alunos mais conhecidos da escola, e que vinha a ser até ao meu final de ano de estudo, que vinha sempre a ser um dos alunos mais conhecidos da escola, se não o aluno mais conhecido. Muitas vezes não fazendo nada por isso, mas... és muito extrovertido, não é? Gostas de falar naquela época não era. Não era. Eu, quando me estreiei no teatro não era extrovertido, mudaste completamente. Mudei completamente. Eu era muito tímido. Eu, cada vez que quando me convidaram, eu disse logo que não queria. Porque não quero, acabou. Não, aparecer em público para 200 ou 300, naquele caso era 500 pessoas, não, isso para mim não dava. E o nervoso era péssimo. E ainda hoje como é que foi então aquela tua primeira peça que tu fizeste? Como é que dizer as peças que tu participaste? Como é que foi também a primeira vez que tu subiste ao palco? Que é 2010? Sim, encarar aí também. Sabes que eu não me lembro. Essa 2010 não, agora é mais recente. Sim. A 2010 eu não me lembro, sou-te franco. Eu no outro dia encontrei uma foto, mas eu não me lembro. Lembro-me de... Tenho um objeto que é um sino que usei nessa peça, que há em casa, um sino muito pequenino. Já vi sim. Mas não me lembro, sou-te franco, não me lembro se estava muito nervoso
Não me lembro do que é que vesti. Sei que vi numa foto no outro dia e lembrei-me. Mas lembro-me dos bastidores vagamente, porque é aquela coisa, eu tinha 7 anos. Não, as memórias não são muitas. Tenho memórias, por exemplo, dos disparates que fazia com 7 anos, tenho. Mas daquela peça não tenho, por exemplo. Depois na escola, daquela escola de teatro, mais ou menos, naquela... Assim, naquele registro, Naquele fizemos aquela pecinha. exatamente. Depois, eu tive a ideia, falei com a direção da escola, da Pedro de Alenquer, fazer um grupo de teatro. E eles disseram que sim, deram autorização na altura para ter uma sala de aulas à hora dos almoços e intervalos para ensaiarmos, que disponibilizaram uma sala de aulas para isso, e tínhamos um compromisso que era, tínhamos de deixar a sala tal e qual como encontrávamos, mas por vezes até deixávamos melhor. Porquê? Porque tínhamos sempre à nossa disposição uma pá e uma vassoura, e a gente tínhamos o cuidado até de varrer e tudo, que era para termos sempre garantida essa sala, porque se a coisa corresse bem, tínhamos sempre garantida a sala para futuros espetáculos e futuros ensaios. E assim foi, fizemos uma peça. A primeira chamava-se Amália Diva, sem dúvida, um espetáculo sobre Amália Rodrigues, que teve muita gente a assistir. E já agora, nesse vosso grupo de teatro escolar, era muita gente? Conseguiste angariar? Era só da minha turma. Só da minha turma, porque não era fácil conciliar horários de outras turmas. Mas da minha turma éramos à volta de 10. E os que não entravam a representar, entravam nos bastidores. O resto da turma acabava por entrar nos bastidores. Boa. Ou arranjava materiais, ou ajudava. Pronto. Estamos a falar de o primeiro espetáculo nesse Amália Diva, sem dúvida, pronto, em termos de escola. Depois fizemos um que era Vedetas de Portugal. Era um espetáculo que era de cinema e teatro. Aí, nesse primeiro espetáculo, assistiram cerca de 100 pessoas, mais ou menos. 150 pessoas. E depois, num outro, já assistiram mais pessoas. Já o público foi um bocadinho maior. Já foi no auditório da escola. A escola tinha um auditório pequenino. Primeiro foi no auditório da biblioteca. Depois já foi no auditório da escola. Já estávamos a subir. Correu bastante bem. E acabámos por o grupo ficar com pica. E acabámos por tudo o que acontecia na escola éramos convidados. Para isto, para aquilo, para o outro, acabámos por ser convidados. E depois tive uma professora de teatro de português, que era a Célia Nago, e ainda é viva, graças a Deus, que ela foi professora do Simão, de português também. Português e teatro também. E ela deu-me aulas de teatro e ela falou com o Simão para ir dar um workshop de teatro. E ele foi dar um workshop de teatro em outubro daquele ano, 2019. 2018, desculpa. E tivemos esse workshop, começámos nesse workshop e ele nesse workshop tem uma frase que nunca mais me esqueci, que foi: tu cantas fado? E eu, canto porquê? Porque tu tens uma grande caixa de ar e tens um grande vozeirão. E ficou, aquilo ficou. E pedi-lhe uma dedicatória, porque eu tenho um livro que peço sempre dedicatórias a atores conhecidos e também ao qual uma importância, e pedi-lhe uma dedicatória. E tenho essa dedicatória. Tal. Naquele ano ele fez uma peça no Teatro Ana Pereira que se chamava Conto de Natal, e eu fui ver essa peça ao Teatro Ana Pereira e fui com a minha professora. Foi a minha professora, foi uns familiares dela, e fomos no dia 23 de dezembro de 2019. Era a última sessão antes do Natal. E marcou-me imenso, e aquele Natal para mim foi diferente. Uma peça bastante boa e de grande qualidade. Um elenco reduzido, se não estou em erro, 4 atores, mas muito boa. E depois, em 2019, ele abriu as aulas de teatro, eu inscrevi-me, ele abriu em abril, eu entrei logo, e entrei, pronto, com alguns colegas que ainda hoje tenho ao meu lado, que é o caso do Graciano. Depois houve vários que entraram em espetáculos comigo, que depois, por motivos profissionais, acabaram por se afastar. Mas eu penso que da primeira aula de teatro
até hoje que temos uma grande ligação. O Graciano acho que é um dos casos que que eu convivo diariamente praticamente, e sim, eu acho que não me estou a esquecer assim ninguém. E ele continua também sempre também. Sim, ele também no teatro, exatamente, e como dizia outro, é força. Eu penso que não, se me estou a esquecer de alguém que eu não esteja a lembrar agora do primeiro dia que eu esteja a lidar atualmente, ao caso da Raquel, que nós temos a Lígia na Além Palco, e que a Lígia é a mãe da Raquel, e a Raquel foi para a primeira aula de teatro também. Pronto, e aí não estamos a falar de filha, estamos a falar da mãe. Pronto. Continua bem, exatamente. Pronto, eu penso que não estou-me a esquecer de ninguém, assim de repente, das primeiras aulas de teatro. Pronto, era um grupo muito interessante, porque era um grupo com um grupo de miúdos com 12, 13, 16 até aos 70, 75 anos. Era um grupo um leque muito grande, e era um grupo muito engraçado. Mas é muito interessante nessas aulas, então, haver essa discrepância de idades, não é? Era. Quer dizer, eu adorava essas aulas. E é super fantástico e interessante ver também alguém com 60 e tal, 70 anos a querer aprender a fazer teatro e uma coisa diferente, não é? Sim, é fantástico. Neste caso, isto começou em abril. O Simão criou a Além Palco em maio. E eu lembro perfeitamente de eles chegar a uma aula de teatro. Nós tínhamos aulas às terças-feiras, se não estou em erro. E eles chegaram a uma aula e dizer assim: queria uma companhia de teatro. E eu: criaste uma companhia de teatro? E eu disse aquilo com uma naturalidade, parecia que tinha ido comprar 1 quilo de maçãs. E eu: criaste uma companhia de teatro? Mas como? O quê? Criei uma companhia de teatro, acho que faz falta uma companhia de teatro. E criei uma companhia de teatro chamada Além Palco. E ele disse assim: olha, vou fazer o espetáculo, que é o Romeu e Julieta, e que quem quiser participar, que mande e-mail para mim. Nós tomámos o apontamento de e-mail, tal. Eu cheguei a casa logo naquele dia e disse assim: vou mandar o e-mail. Há uns meses eu disse assim: eu lembro-me de me enviar o e-mail, deixa-me ver o e-mail. Pensei que já não tinha nada daquilo, mas encontrei. O e-mail é de 28 de maio de 2019 e a Além Palco é fundada a 31 de maio. Ainda foi antes da fundação. Pronto, eu lembro-me de ir à primeira reunião da Além Palco, lembro-me de ir depois ao primeiro ensaio, e pronto, tínhamos pessoas com 83 anos, no elenco tínhamos pessoas com 83 anos, e tínhamos os mais novos com 12, 13. Eu era dos mais novos, não era o mais novo na altura, era dos mais novos, que quando eu entrei para as aulas de teatro tinha 15 anos. Depois fiz os 16 nas aulas de teatro. E foi assim que começou esse grupo. E depois tu aí, na Além Palco, então, participaste em quantas peças? Em 5? Espera lá. Romeu e Julieta, peça, cenas da vida no campo, Arlequim, Cinema Assombrado, Sonho de uma Noite de Verão, 3, 4, 5, 6, 7 com a reposição do Arlequim são 7. Entrar a representar são 7. 7 peças. A representar e pronto. E o Arlequim fizemos a primeira vez em 2021 e depois fizemos a reposição em 22. Pronto. Eu considero diferente porque uma reposição é sempre uma reposição, e havia algumas pessoas diferentes no elenco. Claro. E muda sempre um pouco. Pronto, e acaba por ser o mesmo espetáculo, mas eu considero um ano novo, por isso é um espetáculo novo. Eu acho que são 7, se não estou a erro. Exatamente. 7 a representar também. 7 a representar fora o resto. E quantos espetáculos no backstage? O backstage são tantos. São todos. Têm sido todos. Da Além Palco são todos. Da Além Palco têm sido todos. E sabes aí quantos é que foram aí assim? Então, isto quanto ainda deve ser difícil, espera lá. Então, olha, eu vou falar da Além Palco e My Heart. Porque eu comecei a colaborar com a My Heart Theatre, que é a outra companhia de teatro de Simão, em 2020, no Príncipezinho. Por isso, e eu nos espetáculos que entrei a representar, entrei sempre como também assistente de produção, ou bastidores ou produção. Por isso acabei por fazer os dois, a backstage, bastidores e ator. Não há assim tanta gente quanto isso para... Não há assim tanta gente, exatamente, e tu sabes disso. Diferenciar. Por isso, então, contando tudo,
contando os espetáculos todos: Romeu e Julieta, peça, cenas da vida no campo, Arlequim, Arlequim, Sonho de uma Noite de Verão, Halloween, Cinema Assombrado, espera lá, Cinema Assombrado, tem que usar a cábula, espera lá, História de Portugal, Em Nome do Espírito Santo, Conde de Natal, Valentim, Príncipezinho a segunda vez, Alice no País das Maravilhas, Vanessa vai à luta, Tartufo, O Pinheiro, Rapto do Pai Natal, e devo-me estar a esquecer de algo. Ou de um ou dois, se não estou em erro. Mas já são 16, não é? 16 ou 17. Sabes que eu. Estiveste envolvido também já em muita. Eu acho que até são mais. Eu devo-me estar a esquecer de algo. Eu acho que não quero me esquecer de nada, mas eu conto o Príncipezinho 2 vezes, porque foram 2 reedições e 2 apresentações em anos distintos, e conto o Arlequim também, por isso faz logo 4. Eu penso que sim, são 17, eu acho que são 17 ou 18 espetáculos. Fantástico. Entre bastidores e nos últimos 5 anos. Com Além Paulo, que é mais hard, fora os outros. Fora os outros. Eu acho que são, eu já contei no outro dia, era 20 e tal. Já era 20 e tal. E porque tu também no teatro não é só além palco, como é que estás aí também na UTI e vais dando senador e afins. Na UTI tive até este ano. E como é que é essa experiência também na UTI com o pessoal da terceira idade? Na UTI que seja uma experiência agradável, desafiadora também. Sabes que na UTI foi uma coisa que eu não estava nada à espera, porque na UTI eu pedi uma autorização uma vez para ir assistir a um ensaio de teatro do professor Guapo, porque a gente, e nestes 5 anos passámos por uma pandemia muito grande, e que havia o antes da pandemia e houve o pós-pandemia. E o antes da pandemia eu era o professor Guapo, o professor de teatro e de história na Universidade da Terceira Idade. E eu acabei por ir pedir autorização e deram uma autorização para ir assistir a ensaios do espetáculo da UTI, e eles acabaram por: oi Manuel, se tu não te importares, vais fazendo o teleponto. E eu fui fazendo o teleponto e assisti aos ensaios. Começou a pandemia, e pós-pandemia o professor Guapo é uma pessoa também já com alguma idade, e o professor pediu-me, e a Universidade da Terceira Idade transmitiu-me que o professor Guapo não ia continuar por motivos de idade, e que o espetáculo já é um bocadinho longo de ensaios, e pediram apoio nesse sentido. E eu disse que sim, pronto, e convidaram-me para ser professor de teatro na UTI, na Universidade da Terceira Idade. Aceitei em 2022, ou não? Não, em 2021. Foi em 2021. Eu fiz o ano 21-22, no letivo. E havia um espetáculo a ser ensaiado que eu já conhecia, que era o nome da peça do livro do Almeida Garrett, espera lá, Viagens na Nossa Terra. O Almeida Garrett é Viagens na Minha Terra, e a nossa era Viagens na Nossa Terra. E fizemos viagens mesmo aqui em Alenquer, não é? A falar aqui um pouco sobre. Eu acho que é Viagens na Nossa Terra. Agora baralhei. Sim, a Viagem na Nossa Terra, e era uma história de uma viagem no Concelho de Alenquer, sobre a história do Concelho de Alenquer e os vários pontos de história das freguesias do Concelho. Pronto, o espetáculo para 2 horas e qualquer coisa, e fizemos e apresentámos em 2022. Isso aqui já é um espetáculo, é grande, para 2 horas e pouco. 2 horas e pouco. Com o pessoal da terceira idade, isso é simples. Conseguir coordenar é difícil e fácil, porque sendo por sketches, tu tens o ator que faz 5 minutos, sai de cena, troca de roupa, descansa um bocadinho e outra vez em cena. Tendo um espetáculo onde o protagonista está nas 2 horas e meia em cena, é muito difícil. Para pessoas da terceira idade não é impossível, não estou a dizer que não são capazes, mas estou a dizer que é difícil para pessoas da terceira idade. Por isso, até na última peça que nós vimos,
Vê-se que Sim, tem sim. energia. Neste caso, e- nesta última peça, é fantástico. e no espetáculo da UTI acontecia, havia 3 figuras que estavam às 2h30 em cena, que era o Félix, a Manuela e a Elisa, estavam 3 horas, 2h30 em cena. E estão fantásticos, não é? Mas tinham o apoio de pronto, estarem sentados algum tempo, outro tempo de pé, tinham esse apoio. Alguns necessitavam, outros não, mas havia uma situação de saúde um dos atores não permitia estar muito tempo em pé, e teve que se optar por adaptar o espetáculo à dificuldade dele. E foi possível adaptar, pronto, uma cena que era de pé passa a ser sentado, vai-se trocando algumas cenas, e é possível, não é difícil. Claro. E foi possível e fez-se. Agora, há várias partes nesse espetáculo que correram muito bem. O espetáculo em si, esse espetáculo Viagens na Nossa Terra, correu muito bem. E depois desse espetáculo fomos fazer a Aldeia da Vinha, fomos a sair da Aldeia Vinha, ainda representámos a Aldeia Vinha, e desse espetáculo tirámos vários sketches onde fomos apresentar a coletividades, escolas, tardes de fatos, sim, uma versão mais reduzida, 3 ou 4 sketches daquele espetáculo, levámos com alguns atores, escolas, lares não chegámos a ir, escolas, coletividades, tardes de fado, e chegámos a fazer com estes sketches uma sessão especial para utentes das IPSS do Conselho no Auditório da Mendegóis. Neste caso a peça estreou em 22, em 23 fizemos esse reformular da peça para IPSS do Conselho, para as pessoas, tornar-se possível as pessoas que estão nos lares e centros de dia irem e terem também cultura, e assistirem a um espetáculo de teatro, neste caso de alguns colegas deles. Mas eu, na minha opinião, é fácil e difícil. Não é fácil, por vezes, conciliarem, não é feitios, mas é vivências e olhares e visões de várias pessoas. Não é fácil por vezes, porque temos uma pessoa, olha, por exemplo, neste espetáculo, agora o último que se fez foi as Histórias da Minha Rua, tínhamos o mais novo com 53 anos e tínhamos a mais velha com 86. Pronto, mas era possível porque a Universidade da Terceira Idade é para maiores de 50, não é com mais de 50, não é terceira idade, claro, mas é possível fazer espetáculo, pronto, é possível que uma pessoa com 50 anos que esteja aposentada ou que ainda esteja no ativo, que possa frequentar esse tipo de aulas na Universidade da Terceira Idade. Depois começámos a ensaiar em 2022 o espetáculo que se chamava Coisas da Minha Rua, que o texto chamava-se inicialmente Coisas da Minha Rua, da autoria do... e o texto anterior era da autoria do professor Guapo e do Florinda Abreu. E depois, este agora, Histórias da Minha Rua, começou com o título Coisas da Minha Rua, e é da autoria do Zeca Lourenço, ou do José Lourenço, que é um autor de história local e tem feito um bom trabalho, excelente trabalho, na divulgação e dar a conhecer a história local do Concelho de Alenquer. E ele, uma vez, olha, lá está uma oferta, ofereceram-me um espólio, e nesse espólio vinha uma parte de um guião, e que vinha assinado J.H. Lourenço. E J.H. Lourenço, eu disse, isto é o Zeca. Que nós, o núcleo mais próximo dele, que trata por Zeca, e a gente, isto é o Zeca. E eu falei com ele e disse, senhor Zeca, isto é seu? Eu gostei tanto de ler aquilo, não tem continuação. Mas nunca acabei isso. E uma vez disse, então olha, gostava que você acabasse, e eu gostava de representar isso. E ele assim fez. Acabou de escrever o guião e deu a autorização e avançámos para começar a ensaiar. Pronto, foi uma peça que demorou 1 ano e meio a ser ensaiada. 1 ano e meio, houve ali é aquela coisa, trabalhar com pessoas da terceira idade, temos as questões de saúde, temos as questões dos netos, temos as questões familiares, não é fácil. E pronto, e principalmente no inverno. No inverno o auditório é muito frio, e acabámos por fazer uma grelha, digamos, de X em X ensaios é que vêm aquelas pessoas ensaiar para não ser sempre aos mesmos. Os ensaios é tudo no auditório? Os ensaios da UTI são sempre no auditório. Sempre no auditório. Tivemos algumas aulas de leitura na biblioteca, porque o auditório não estava disponível, porque havia atividades no auditório.
culturais e fez-se na biblioteca. Mas as aulas de teatro da UTI, no tempo do professor Guapo, foram sempre no auditório, e eu fiz questão também de continuar no auditório, porque acaba por ser a casa-mãe. Eu costumo dizer que é a casa-mãe do teatro. Não é o edifício mais antigo de teatro em Alenquer, mas é a casa-mãe do teatro. Acho que se Alenquer tem que ter um grupo de teatro residente, esse grupo de teatro residente tem que residir no auditório da Damião de Góis, porque é aí que é o centro da vila, é aí que é o centro da vila, é aí que é o sítio que trabalhou muitos anos no cinema, que trabalhou também como teatro, e é aí que as pessoas estão habituadas a ir. É isso mesmo. Nós não podemos dizer assim, vamos criar um grupo de teatro, sim senhor, e vamos mandá-lo para o Casal Santo António. Vamos mandá-lo para o Casal Santo António. O que é que o Casal Santo António tem? O Casal Santo António tem 2 ou 3 restaurantes e depois tem só casas, não tem mais nada. Não, Alenquer tem o comércio, tem pontos de estacionamento, que as pessoas queixam-se, mas existe pontos de estacionamento. Claro, as pessoas não podem deixar à porta. Isso é uma coisa que a gente tem que se habituar. A gente tem que se habituar a andar um bocadinho a pé. E eu digo isto porque não tenho carta de condução, e eu faço todos os dias daqui da minha casa para o auditório, faço cerca de 2,5 km a pé. E não morro por isso. Por isso, e existe um bom estacionamento em Alenquer, no Parque do Areal. Existe um bom estacionamento na Chemina também. Existe também um bom estacionamento na Câmara, no Largo da Câmara. As pessoas... É tudo relativamente perto. Uns minutos a pé, 5 minutos, pronto, a pé, e é um bom estacionamento. As pessoas não, as pessoas estão habituadas a ter que estacionar à porta. Se o auditório tivesse estacionamento subterrâneo, as pessoas estacionavam no estacionamento subterrâneo, mas não tem. Mesmo assim tinha que ter elevador. Tinha que ter elevador, exato. Mas é tal coisa. Mas as pessoas habituaram-se a ter que estacionar à porta. Não, existe estacionamento para isso. E eu, no meu entender, acho que Alenquer tem que ter uma companhia de teatro residente no auditório, porque vamos fazer obras no auditório, vamos fazer o que for no auditório. Mas se Alenquer não tiver um grupo de teatro residente, acabamos por ter um edifício que vai servir para palestras e para de vez em quando isso fazer uma peça lá. Mas não acaba por, na maioria dos dias, não tem utilidade. Porque nós pensamos assim, temos público para todos os dias. Não temos público para todos os dias ver um filme. Não temos público para todos os dias ir ao teatro. Agora, se me disserem assim, temos público para todos os meses ir ao teatro, talvez, ou sim. Porquê? Porque tem que ser uma programação. Sim, é uma programação. É uma programação, mas a gente também... pode ser muito diversificada. Sim, mas a gente... pode não ser o mesmo público que vai a cada sessão. A gente tem de ter só atenção a uma coisa. Tentar ir ao encontro do público, o que o público quer. Não é fazer coisas que vão ter 2 pessoas lá. E que vamos bater naquilo durante 1 ano ou 2 anos e vamos ter Vou dar um exemplo. Vamos ter um concerto de violino e vão 2 pessoas. Para a semana vamos ter um concerto de harpa, vão 3 pessoas. Para a outra semana vamos ter... Ou o evento pode não ser muito divulgado, pode ser falta de divulgação, claro, ou pode coincidir com outros eventos a nível concelhio e que não seja favorável a esse, mas pode ser uma coisa que não tem interesse. E acho que tem que se ir ao encontro do público e mesmo a nível de teatro também. A gente pode pensar assim, vamos fazer o Shakespeare, que é o caso que já se fez várias vezes. Pode fazer Shakespeare, sim senhor. Mas se a gente for fazer uma peça de um autor, que é por exemplo, o Zé Pacófio, ou o Zé das Couves, que não se conhece, que ninguém sabe quem é, que há pouca divulgação, a gente está à espera de não ter muita gente. É normal. Agora, se a gente fizer uma boa divulgação, se a gente fizer... e em Alenquer é boca a boca, sempre foi. Olha, Vitor, eu fui ver um espetáculo ali ao auditório, adorei. São pessoas de Alenquer, mas são muito boas. Tem ali 3 ou 4 profissionais. Mas é um espetáculo muito bom. E os amadores não ficam nada a ver os profissionais. Tu falas com a tua mulher, falas com o teu filho, vão os 3, vão ver o espetáculo. É aquela coisa, é o boca a boca. Agora, se eu vou ver um espetáculo, não gosto, ou não é o meu tipo, tu perguntas-me o que é que achei do espetáculo. Já vi melhor. Pois. Aí vai logo dissuadir também. Aí vai dissuadir o público completamente. E eu, na minha opinião, e já afastámos um bocadinho do que estávamos a falar, mas eu, na minha opinião, acho que tem que se dar ao público aquilo que... Não é dar tudo aquilo que o público quer, mas por vezes dar aquilo que o público quer. Porque
O público da Alenquer, por exemplo, foi durante 50 anos esteve habituado à revista. Claro. À revista. Nós não vamos espetar com revista. E acho que o público português sempre, Sim, o público sempre gostou português. muito da parte Sabes da revista. sabes que muito portuguesa. sabes que o teatro em Portugal é e não é muito acarinhado pelo público. É e não é, porque as pessoas têm muita estima e muita admiração por Rui de Carvalho. Têm muita estima e muita admiração pela Manuela Maria. Têm muita estima e muita admiração por uma Simone de Oliveira, por exemplo. Eunice, pronto. Então, eu falei só dos vivos, por exemplo. Mas também tem muita estima, por exemplo, uma Palmira Bastos, uma Amélia Recuaço, uma Laura Alves, uma Ivone Silva. Tem muita estima por essas pessoas. Agora, não, o público tem estima. E as pessoas que mandam têm estima. Por vezes as pessoas que mandam não têm estima ou não sabem. Porque nós tivemos muitos governantes no nosso país, não querendo ofender nenhum governante da atualidade nem anterior, nem entrando pelos partidos políticos, porque eu não tenho nem quero saber. Nós tivemos muitos, tivemos por exemplo a Maria Barroso, que era a mulher do Mário Soares, que foi uma grande atriz, mas a PIDE proibiu-a de fazer teatro em Portugal. Foi proibida. E ela depois acabou por ir com o Mário Soares para o exílio, para a França. Mas nós temos grandes nomes do teatro que nos últimos, vamos falar, por exemplo, nos últimos 200 anos em Portugal. Temos vários nomes do teatro em Portugal que hoje em dia tu sabes o nome dele, mas não sabes quem foi. Não sabes quem era. E, na minha opinião, quando é dado o nome de uma rua, por exemplo, vou dar o Dom João da Câmara, um ator do século XIX. Quando nós pomos o nome de uma rua Dom João da Câmara, é importante Dom João da Câmara, quem foi Dom João da Câmara? Exatamente. Ator. E eu não estou a dizer para todas as ruas do nosso país pormos uma biografia de cada pessoa, mas uma sinopse de uma biografia, quem foi Dom João da Câmara, o nome da rua normalmente mete-se sempre numa esquina de uma avenida, de uma rua, pronto. E uma zona acessível ao leitor, uma pequena sinopse, uma coisa, porque é como em Alenquer. No mínimo, mesmo um site ou mesmo um link das ruas todas, exato, uma pequena biografia. Uma pequena biografia, hoje em dia com o telemóvel podes ler a aplicação e consegues. Mas eu acho que mesmo leitura é mais fácil para as pessoas de idade, para estrangeiros e para todo o tipo de público. Porque há sempre aquela coisa, nós temos que pensar nos nossos dias, mas temos que pensar naqueles que mais de idade e naqueles que não têm possibilidade de ter um telemóvel topo de gama ou que possa ler. Pronto. Neste caso, porque é aquela coisa. E eu dava assim uns certos ataques de vez em quando não sabem quem foi, por exemplo, Laura Alves, ou quando não sabem quem foi uma Ivone Silva. Epá, é um bocadinho. Há muita gente que não está ligada mesmo à cultura. Sim, mas olha, por exemplo, por exemplo, e tu sabes, já falámos hoje, Amália, por exemplo. Eu acho que qualquer português tenha 13 anos, 12 anos, tenha 40, tenha 20, tenha 100, qualquer português tem que saber quem foi Camões, ainda por cima hoje dia de Portugal, Camões, Fernando Pessoa, Amália, porque Camões deu-nos a língua, Pessoa deu-nos a mente e a Amália deu-nos a voz. E acho que e acho que é uma grande verdade. Não falando de outras figuras, Camilo Castelo Branco, Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Antero de Quental, pronto, diversos, que... Alguns deles são dados na escola, não é? Sim, alguns são dados. O Essa de Queiroz, por exemplo. Alguns, mas outros não. Sim, Gil Vicente. Alguns que nós... Eu é aquela coisa. Ainda no outro dia achei muito interessante uma reportagem que estava a dar na televisão. O jornalista sabe quem foi a Amália Rodrigues? E houve um senhor que disse foi uma fadista. Só saber isso já é qualquer coisa. Agora, se me chegarem ao pé da pessoa e disserem quem foi a Amália Rodrigues? Foi uma influencer, não sei o que, não sei. A Amália foi uma influencer. Atenção, a Amália foi uma influencer, mas foi uma influencer no século passado, não é agora. Quer dizer, continua a ser. Mas a Amália foi uma influencer, nós não podemos dizer que a Amália é uma senhora que tem uma conta no TikToker. Não podemos dizer isso, nós temos que dizer realmente o que é. Eu acho que a Amália, acima de tudo, não é uma fadista, mas acima de tudo é uma cantora. Até houve à féria usou uma expressão que era uma cantora ibérica. Eu acho que a Amália é uma cantora ibérica.
porque a Amália, e muito importante, a Amália com a 4ª classe sabia falar francês, português, espanhol, italiano, inglês e falta uma, são 6. Inglês e sei que são 6 línguas que ela sabia falar e nunca as estudou. Agora, se me perguntar se ela sabia escrever em francês, não sei, mas em falar francês ou falar outro tipo de língua, muito bem, porque ela deu-se e conhecia os grandes intelectuais daquela época. Exatamente. Charles Aznavour era um dos amigos dela, o Edith Piaf, ela conheceu, Maria Callas também, o Pavarotti. Nós temos que pensar que a nível, e aquela coisa, a Amália não foi ainda muito conhecida a nível mundial. A nível mundial já foi, mas a nível nacional, a Amália, para quem não sabe, foi a cantora que vendeu mais discos em Portugal. A Amália vendeu, se não estou em erro, 30 milhões de discos. É a cantora portuguesa com mais discos vendidos em todo o mundo. 30 milhões de discos. Logo a seguir, se não estou em erro, é o Roberto Leal. Mas pronto, as datas conduzem até à morte, vende até à morte. Por isso, eu acho que o Roberto Leal ia em 17 ou 20 milhões. Por isso, já não está a contar. Depois está o Tony Carreira, está pronto, estão vários. Mas estão muito longe. E a Amália não. A Amália, qualquer pessoa, acho que sabe. A nível mundial também vendeu muita coisa. Também tinha muita gente. O fado era ela. Sim, o fado era ela. Ela usou, ela própria dizia, ela levou o preto para o fado, mas ela levou o cor para o fado. Ela introduziu, introduziu o chale preto, o vestido preto, toda vestida de preto, e ela introduziu também o cantar à frente dos guitarristas, que até àquela época cantava-se atrás dos guitarristas. Era atrás. Os guitarristas da Amália, se tu vires uma fotografia ou um vídeo, os guitarristas estão a tocar em pé, e estão vestidos de fato completo, preto e laço preto, com camisa branca. Eram assim que os guitarristas da Amália tocavam. E ela, com vestidos dos vestidos com folhos, aos vestidos coloridos, aos vestidos de veludo, ela tinha uma panóplia, além de ter uma grande costura a trabalhar com ela, a Dona Hilda, que confeccionava roupas e trajes lindíssimos. Hoje em dia há uma roupa muito interessante que ela usava, que é o fato de infanta. O fato de infanta é um fato que é um fato com uma saia muito larga, que é o chamado fato de infanta, que dá uma grande anca, mas o fato tem uma armação por baixo. E ela usava esses fatos feitos à medida para ela. E agora sim, de repente, já nos afastamos um pouco do teatro. E também começamos a falar dessa grande paixão que também tu tens pela Amália. Também tens aqui já um bom spoiler. Eu agora queria só fazer andar com um bocadinho cassete para trás, porque eu falei da UTI, estamos a falar da UTI, e eu depois falei dos Histórias da Minha Rua. O espetáculo Histórias da Minha Rua foi à cena este ano, em 2024, no auditório, no Março Mês do Teatro. Um espetáculo que eu comecei a ensaiar e que depois, a meio processo, foi continuação do Simão. E que foi um trabalho que levou ao final do processo do espetáculo, e correu muitíssimo bem. Houve ali um ou outro pormenor que menos bem, mas também, claro, mas acontece em tudo, mas a maioria, o projeto correu bem, e foi um projeto que havia várias coisas de Alenquer que se identificavam e que encaixavam dentro da história, das vivências das pessoas, e daí foi muito interessante encaixar. E aqui nas sessões que teve, sim, nas 5 sessões que teve, 950 pessoas é qualquer coisa. Isso, graças a Deus, é uma coisa que as pessoas muitas vezes não pensam nos números. Eu penso muito nos números e acho que pode ter sido gratuito, muito bem, mas 950 pessoas para os dias que contamos no auditório da União de Góis é muitíssimo bom. Não é, e eu digo-te, não é fácil meter 950 pessoas em 5 sessões no auditório. Nos últimos anos não tem acontecido isso em Alenquer.
porque aqui em Alenquer, infelizmente, pronto, não há muito aquela cultura de ir ao teatro. Sim, eu digo-te Não há assim, tanta- olha, há sempre aquelas pessoas fiéis. E há o cliente fiel do teatro. Exatamente, Mas eu digo-te, por exemplo, no Romeu e Julieta foram 8 sessões e essas 8 sessões tivemos 1000 pessoas, mas foram 8. Nós com 5 pusemos lá 950 pessoas. Claro que é o espaço dos claustros, é muito mais reduzido do que o auditório. O auditório tem 263 lugares, do qual 230 estão a ser usados atualmente. Os claustros do Convento de São Francisco têm, na possibilidade melhor, 110. Na possibilidade melhor. Pronto. Na possibilidade mais ou menos é 80, mas pronto, mas apertadinhos cabem os 110, já e 110. Mas também foi sempre casa cheia, então. Sim, graças a Deus, lá em cima foi sempre casa cheia. No Romeu e Julieta, é um ambiente completamente diferente, é um ambiente muito engraçado. Eu ainda hoje é um ambiente quando eu fui o primeiro ensaio não conhecia. E sou da Alenquer, não conhecia. É um espaço que. Só conheci quando depois fui ver também. É um espaço que, olha, fizemos o Romeu e Julieta, o Sonho e a Alice. Só fui ver esse. E eu digo-te, eu tive houve um ensaio não, foi uma montagem de luzes. Eu entrei lá nos claustros, mais o Simão, entrámos, eram 6h30, 7 horas. Era 5h30 da manhã quando saímos. Nesse dia foi o dia que... Bem, eu não sei como é que ele trouxe o carro para casa, nem eu sei como é que vim para casa, mas eu sei que estava de rastos. É muita hora. Foram horas e horas. E mesmo no auditório também. No auditório há uma panóplia de horas, uma coisa... Houve um acidente nada grave, mas felizmente, mas houve um acidente elétrico no auditório há uns tempos e teve que estar alguém no auditório de plantão as horas que foi preciso. E o eletricista chegava às 9 horas da manhã e eu já lá estava. Estava uma equipa da Câmara, estava o Simão, estava várias pessoas. E nesse dia pronto, depois cada um foi às suas vidas e eu fui ficando. 9, meio-dia, 1 da tarde, 2, 3, e o problema não estava a ser resolvido. Depois vem um caminhão gerador para dar energia ao auditório, porque o auditório tem imensa energia. Como se pode imaginar, toda aquela iluminação não é fácil. Vem um caminhão gerador que esteve o dia todo a trabalhar e que foi possível restabelecer a ligação e que à noite, naquele dia, tivemos que cancelar um espetáculo. Depois no outro dia a seguir foi possível. Nesse dia eu estive das 9 da manhã às 4 horas da manhã no auditório. Nesse dia. Foi quase um dia todo, quase 24 horas. Foi. Quase. E saí do auditório, era 4 horas da manhã, vim para casa, 4h30, e às 8h30, ou 8h30, já tinha um carro à minha porta para me vir buscar. Maravilha. Já tinha, porque no dia a seguir tínhamos espetáculo. E naquele dia saímos mais tarde, porque tinha que se deixar o auditório impecável, porque ia haver espetáculo no dia a seguir. Espetáculo de outra companhia. Por isso, neste caso, era do Carlos Cunha. E foi possível. Mas é um horário, são horários. Eu costumo dizer que quando eu vou para lá não sei que hora saio. Eu sei a hora que entro. Agora a hora que sai, não. Mas é aquela coisa, eu também, quando vou para lá, sei perfeitamente, não posso marcar coisas a seguir. Porque, ou se marcar, sei que tenho que ir com aquele destino e sei que àquela hora tenho que sair logo. Mas eu normalmente decido sempre não marcar. É melhor. Porque aí aparece mais uma coisa, outra coisa para fazer e afins, quando vais ficando. Não, e acho que em qualquer coisa, e tu até nas entrevistas que dás e que recebes, com as pessoas deve ser a mesma coisa. Tu tens uma hora marcada, mas não sabes a que horas é que vai acabar. E é a mesma situação comigo. Eu comigo, acontece isso. Acontece porque pode haver um problema elétrico, pode haver uma coisa que tem que resolver, há uma coisa para pôr em ordem. E tem que se fazer, não há hipótese. Claro, isso é verdade, isso é mesmo assim. Mas pronto, agora, parando aqui embora um pouquinho do teatro, porque depois do teatro vamos nós falando mais profundamente sobre também a história do teatro aqui em Alenquer e afins, e vamos aí revisitar mais coisas e depois vamos falar mais sucintamente, desses temas. Já tínhamos então falado aqui um pouquinho, a tua grande paixão pela Amália e pelo fado, não é? Até tinhas falado aí que o Simão tinha perguntado se tu cantavas fado e tu sim senhor.
Então o menino também canta fado, não é? Cantava, Já não canto. cantas. Canto. Mas dá uns toques, de vez em Uma quando. coisa é cantar, uma coisa é cantar. Em casa canto muito. Uhum. Cantar em casa canto muito. Estás em tua casa, não sei se queres cantar um pouquinho. Não, obrigado. Estás em casa, não é? Não, cantar canto muito. Obrigado. Mas uma coisa foi a mudança de voz. Mudança de voz já não consigo, já não me permite Ok, muito. ok. A voz continua a mesma, Uhum. mas eu conseguia pôr a voz uns sons muito mais acima e hoje não consigo. Já não consigo. Até os fados, por exemplo, quando há alguém que me pede para cantar alguma coisa, eu tenho que escolher muito, muito bem Claro. qual é o Não tipo puxo- de fado não puxo tanto. que não puxe tanto Claro. pela voz e que seja mais, e não vá tanto para baixo nem muito para cima. Tem que ser ali um intermeio e que seja fácil de eu conseguir cantar. Porque eu é aquela coisa, eu tenho uma memória para o teatro, para decorar os textos, é uma miséria. Mas uma memória para a canção, eu ouço a canção uma vez, já fico com metade da letra no ouvido e agarro num papel 2 ou 3 vezes, já sou capaz de saber a canção toda de cor. Fantástico. As canções estão assim. Eu tinha uma professora de matemática que dizia assim: começa a estudar a cantares de matemática, porque eu sempre fui péssimo aluno na matemática. Pronto. Era bom aluno na história, não podia ser a matemática. Mas pronto, não. Mas eu tenho um grande ouvido para a música e consigo perfeitamente. Ainda há pouco tempo houve um colega meu, que eu até te digo quem é, que sabes, o Ricardo Nascimento, da Caixa de Música, que Sim. trabalha connosco também no teatro. Liga-me ele muito apressado, não sei o quê. Ei, Manuel, epá, conhece esta música? E começa-me ele a assobiar a música. E eu, Santíssima Trindade, eu, será qual é agora? E eu começo a ouvir e ele, tarararirarara, tarirararara, e eu, tarira, e eu, pá, agora estava a trautear o Lisboa Antiga, mas não era Lisboa Antiga, era outra qualquer. Eu digo assim, mas isso é tal. É pá, ainda obrigado, é pá, ainda bem. Ninguém sabia, senão eu. Não, sabia no sentido de eu consigo sempre de trautear associar à música. Que às vezes é difícil. Que é difícil, É difícil. porque há muitos tipos de trautear. Porque vai depender Na da cabeça pessoa. de quem está a tortear, está impecável, igualzinho, Olha, mas por para quem exemplo, está a ouvir... Olha, uma coisa muito engraçada que eu tenho no teatro. Eu no teatro tenho muita mania de assobiar. Quando estou no teatro não tenho sempre a mania de assobiar. Ou estar a fazer qualquer coisa, estar a assobiar. E tenho uma pessoa atrás de mim sempre que diz assim: Manuel, já chega, já não te posso ouvir. E eu, está bem. No dia a seguir já não me lembro nada disso. E ó, Manuel, já tinha dito. Bem, é uma coisa porque eu interto-me muito a assobiar. É uma coisa que é natural. Passar o tempo, estás aí à vontade. É muito. Estás a divertir também um pouquinho. É muito. É uma coisa que distrai-me muito. Distrai-me muito. E muitas vezes como eu costumo dizer, estou com os meus botões, a pensar nos meus botões. Claro. Tal e qual. E agora, já que falaste em pensar, não é? Vamos também para a Além Culta, que isso aqui é um projeto mais recente, que também te envolveste agora, Sim. mais recentemente, na Além Culta. Queres-nos falar também um pouquinho da Além Culta e daquilo que é feito também na Além Culta? Olha, o projeto Além Culta é um projeto com 10 anos, um projeto bastante bom. E é um projeto que, na minha opinião, devia haver mais apoio. Mais apoio. Tanto ao teatro como. Eu acho que há várias coisas que devia haver mais apoio. Realmente na parte cultural não há assim muito apoio. Sim, eu agora até posso se calhar ir ser duro com alguém. Eu acho que quando se escreve um livro sobre a história sobre história, sobre Alenquer, esse livro vai representar Alenquer de uma forma ou de outra. Claro. E se esse livro representa Alenquer, é de todo o interesse em que esse livro tenha um apoio para a publicação, ou edição, ou escrita dessa obra. Porque, atenção, os autores do Conselho, ninguém recebe pela escrita. Porque não há possibilidade. Pois. Neste caso, a Além Culta nós temos a Além Culta Editorial, que é uma parte de publicações de obras, e a Além Culta Editorial publica obras com a venda dos livros das edições anteriores, com cotas dos sócios, com pequenos apoios que recebe, com o apoio municipal
e vai publicando. Nós temos um projeto que é 10 anos, 10 livros, e esse projeto vai publicar 10 obras num prazo de um ano. Não é fácil. Claro. Financeiramente, então, é um projeto caro. Nós não temos noção do que é que publicar um livro, vou dar um exemplo, publicar um livro de 500 exemplares é uma coisinha, sim, 500 exemplares é uma coisinha para custar 2.000 e tal, quase 3.000 euros. E é justo o valor. É justo. Agora, porque o livro sai com muita qualidade. Agora, temos é que saber, e é aquela coisa, nós temos o preço de custo do livro e temos o preço em que é vendido. E é aquela coisa, tem que se saber fazer, digamos, o porquinho milheiro para conseguir depois fazer a publicação de novos livros. Os autores do conceito, todos escrevem, é tudo para o bono. Porque se estás a pensar, aprender a história do conceito de Alenquer e começar a escrever e vender livros, morres à fome. Porque é verdade. Porque não... Mas é pena. Exato. Mas não há... Para escrever um livro desses, tem que ter muita coisa para trás, muito estudo, muita dedicação. Há uma grande... E eu digo-te, as pessoas que estão a escrever sobre a história de Alenquer para livro, a maioria é reformados. Porque pessoas na vida ativa, olha, por exemplo, eu sou muito amigo, e a Além Culta também, do arqueólogo André Tchugo. O arqueólogo André Tchugo tem feito um trabalho excelente, é um grande, para mim acho que é uma pessoa que tem um valor enorme, porque tem feito um trabalho excelente na investigação da arqueologia no Conselho e também a nível nacional, mas conseguiu principalmente, e que não é muito valorizado. Eu acho que não é muito valorizado, porque é uma pessoa, e ele passou a ser valorizado no dia que apareceu na RTP. É provável. Dá mais nas vistas, pronto, aí já... Espera lá que há um rapaz que apareceu na RTP que anda a fazer achados arqueológicos. E infelizmente é pena isto acontecer. Não estou a dizer que é culpa do município, se é culpa da junta, se é culpa do padre da localidade, não estou a dizer que é culpa de ninguém. Estou a dizer é que devia haver mais atenção a isto. Claro. Porque a associação que eu faço parte e que sou da direção, sou secretário da direção, faz 3 anos este ano. Somos sempre os mesmos. Somos sempre a direção, a Assembleia, o Conselho Fiscal são constituídos por 13 pessoas. Dos 13, somos sempre os 3. Os 3 os mesmos. Somos sempre os 3. É verdade. Alguns, claro, fazem parte, mas por motivos profissionais não podem. Outros que acabaram por desistir, por motivos também profissionais ou pessoais, ou outros qualquer. E outros que estão lá por dizer que estão. Mas somos sempre os mesmos 3. Que é o Presidente, é a Vice-Presidente e é o Secretário, neste caso. Parece que não. É tudo voluntariado e só dá trabalho, não é? E muito trabalho. E dá muito trabalho. O Presidente, que na minha opinião, e o Presidente que é o Dr. Alberto Santos, é uma pessoa de um grande valor. Porque tem feito um trabalho, não sendo alenquerense, tem feito mais do que certos alenquerenses. Porque há muita gente, e desculpem os senhores ouvintes da Rádio Alta Tensão, desculpa Vita, que têm o rei na barriga de dizer que são de Alenquer e que se gabam muito, mas nunca fizeram nada por Alenquer. Exatamente. Ou nunca fizeram nem nunca escreveram uma linha sobre Alenquer. Porque há muita gente que vem cá, olha, por exemplo, artistas, vem cá. Eu sou de Alenquer. Vem cá e diz que é de Alenquer. Mas se for um programa televisivo ou não sei o quê, não diz nada. Parece que há vergonha. E eu, olha, e hoje que é dia de Portugal, eu digo-te, eu tenho muito orgulho de ser português, tenho muito orgulho na nossa história e tenho muito orgulho em ser alenquerense. E digo-te, se houvesse uma máquina do tempo, eu não mudava uma única vírgula na nossa história mundial, nacional e local. Porque foi com esta história que a gente aprendeu e com os erros. E erros bons ou erros maus, eu nem na minha vida pessoal mudava nada. Porque foi com esses erros que eu aprendi. Mas é mesmo. E foi com essas coisas. Tem coisas boas. Sim. Olha, vou-te dar um exemplo. Imagina que a mãe do Salgueiro Maia não tem conhecido o pai do Salgueiro Maia. Já viste? É um caso. Imagina que, olha, outro caso. Imagina que o Dom Afonso Henriques não decide conquistar Lisboa. Podia ter acontecido. Imagina que o Dom João V não manda construir o Palácio de Mafra. Ou não aparece ouro no Brasil. Isso. É aquela coisa. Até vou tocar num ponto mais delicado da conversa, que é Salazar. Certas coisas foi bom, certas coisas foi mal.
Claro. Há que ver os dois lados da barricada. E eu, em história, sei ver isso. Há historiadores que não sabem. Há historiadores que só veem o lado da barricada mau, de Salazar. Eu não, sei ver os dois lados da barricada. Claro. Salazar fez coisas boas, fez coisas más. Como toda a gente. Claro que é o mais visível que vai sempre falando, pá, foi aquela parte. Não, A parte da ditadura, é claro. Mas É óbvio. claro que teve muita coisa boa que, Claro. a nível do orgulho português. O orgulho português. Há uma falta de orgulho português. Ou do, por exemplo, o Dia de Portugal era chamado Dia da Raça. Dia da raça. Até 1974 ou 75 era o Dia da Raça. Não sabia. Porque o Dia da Raça, porque era o Dia da Raça de ser português. E é verdade. Porque hoje é dia de Portugal, Camões e das comunidades portuguesas. E nós, Portugal hoje é um país pequenino, é um país pequenino com muita história. E isso, temos muita história. Por exemplo, há uma, e eu vou se calhar ofender alguns ouvintes, mas é o meu ponto de vista. Fala-se muito no devolver o património às origens. Os patrimónios, os achados, tudo. Eu não acho bem, por um motivo. Também não acho. Eu não acho bem por um motivo. Porque essas peças estão em museus. Em coleções privadas é outro assunto. Mas estão em museus que estão devidamente tratadas ou divulgadas ou estudadas. E nós, ao entregarmos às origens, não sabemos em que condições é que vão passar a estar. Não sabemos se vão ser destruídas. E é aquela coisa, fazem parte da história de um país, como, por exemplo, há outros países que têm objetos portugueses, e que França, por exemplo, durante as invasões francesas, roubaram muito património português. E França tem muito património português. Mas Portugal também nunca exigiu a França que devolvesse o património português. Como faz parte da história. É tal coisa. Olha, fala-se muito dos diamantes da coroa, da coroa real inglesa. São diamantes africanos, não sei o que, não sei o que. Eu, na minha opinião, acho que não deve-se devolver. Não deve-se devolver porque não pertence aos atuais. Pertencia aos antepassados deles. Porque, olha, vou-te dar um exemplo. O teu avô tinha um terreno e houve uma guerra com o meu avô e houve um problema e o meu avô ficou com o terreno do teu avô. Epá, a gente pode tentar resolver, mas era problemas do passado. A gente não pode. É aquela coisa, a gente não pode. É como, olha, a Inquisição. A gente não pode tentar resolver problemas do século XVI ou do século XVII na atualidade. Não faz sentido. É como a questão da pena de morte. Nós não podemos abordar com muita facilidade. A gente temos que pensar que tudo foi tratado e tudo foi feito no seu tempo e na sua época. E o nosso trabalho, e a associação, na Além Culta, a gente temos que dar um olhar de historiador, mas um olhar imparcial, um olhar de o fiel da balança. Nem pender para um lado, nem pender para o outro. Olha como aquela história que a barca pende. É isso. Não pode. Temos de ser completamente estáveis. E acho que assim é que se faz história. Faz história fiável, como deve ser, com base nos documentos, com tudo aquilo que existe. Aquela coisa, em factos. Os factos são muito importantes. Claro. Porque vais escrever sobre uma história qualquer. Podes escrever ficção, claro. Mas se tu tiveres pelo menos uma base, consegues estudar através dessa base e essa base consegue-te dar a informação necessária e consegue-te encaixar no sítio certo. Agora, se tu... Pronto, e na Além Culta acontece isso. Há manuscritos que nos chegam às mãos. E os manuscritos chegam com alguma pesquisa, mas não o suficiente. E a gente acaba por ter que desenvolver mais pesquisa para a obra ficar mais harmoniosa, digamos. Ou, por exemplo, correções. A gente chega-nos obras impecáveis, que só fazer uma correção, só para ver se o português está correto. Exato. E são logo publicadas. Mas é aquilo que eu digo, publicar um livro não é barato. Pois não. Publicar um livro não é barato. E hoje em dia vê-se muito coisas online, documentos online e tudo online. Eu acho muito bem a Torre do Tombo, por exemplo, disponibilizar documentos online. Eu próprio consulto muito os arquivos da Torre do Tombo em formato digital. Sim, dá muito jeito. Porque, olha, vou-te dar o exemplo. O arquivo da Torre do Tombo é um arquivo muito interessante, porque tu ali tens o arquivo da Torre do Tombo é um arquivo muito, muito bom, porque tem documentos que em certos pontos do mundo não há. Porque houve guerras, houve destruição, como o Museu Nacional dos Coches. O Museu Nacional dos Coches é muito interessante porque tem coches de todo o mundo
todo o mundo, principalmente da Europa. Tem costos de toda a Europa e em outros pontos da Europa não há costos daqueles. Eu há pouco tempo ouvi dizer que, é verdade, é real, o governo de Franco entrou em contacto com o governo de Salazar para trocar as tapeçarias de Pastrana, as tapeçarias de Dom Manuel I, pelo coche filipino, que está o coche mais antigo do Museu Nacional dos Coches. Tentaram ainda negociações para trocar, mas Salazar não aceitou. Hoje em dia o Museu Nacional dos Coches acha aquilo interessantíssimo, mas o Museu Nacional da Arte Antiga adorava ter as tapeçarias. Claro. Estão em Pastrana, pronto. São as tapeçarias que foram mandadas fazer por Dom Manuel I, das chegadas portuguesas à Índia. Pois. Mas é importantíssimo essas tapeçarias porque nos dá uma percepção como era visto a Índia portuguesa. Claro, E a Índia portuguesa, que foi até 61, por exemplo. É muito interessante. Eu gosto muito de estudar sobre a história portuguesa porque acho que há ali certos fatores que há muita gente que não gosta de falar, mas eu é aqueles que eles não gostam de falar que os que eu mais gosto de falar. É verdade. Mas isso é bom. Mas aí, além culto, mas estás a pensar também de futuro, escrever alguma coisa, algum livro? Olha, eu estávamos a falar há bocado de futuro. Eu este ano foi o último ano de professor de teatro na Universidade da Terceira Idade. Por motivos pessoais, profissionais, e acho que também eles precisam de desenvolver outros tipos de teatro. Acho que é bom passar o testemunho e felizmente já tenho sucessor, é uma sucessora neste caso. Okay. Eu tenho uma sucessora que vai seguir as aulas de teatro, não vão deixar de existir, e que pronto, que continuará a existir e que eu continuarei a colaborar dentro das minhas possibilidades e das possibilidades que a pessoa queira, claro, que eu participe e que colabore. Pronto, em termos da UTI será o futuro. Em termos da Além Culta, pronto, estamos em ano de eleições, como se costuma dizer, estamos em ano de eleições. Pronto, eu pelo menos por mim vou continuar por mim continuo na direção, não faço intenções de sair, acho que estou bem, acho que não fiz nada que manchasse a associação. Acho que quero continuar a colaborar no desenvolvimento da história local, por isso na Além Culta acho que sim. Em termos de escrever algo, eu estou a escrever, como já te disse, os artigos para o jornal, que já vai com um ano e alguns meses de publicações quinzenais, por isso já publiquei à volta de 30 artigos. Já é muita coisa. Já é preciso muita história para aquilo, para aqueles 30. E pronto, neste momento estou assim. Pronto, depois existe, claro, o projeto do arquivo de teatro, que esse vai continuar, claro, a existir. Claro. Esse, como dizer, eu posso sair de tudo, mas desse não sai. Desse é que não. Esperemos que o outro é que dizia, de futuro também venha ao tal teatro. eu digo-te assim, olha, daqui não sai, o meu arquivo de teatro daqui não sai, daqui ninguém o tira. E pronto, é verdade, não. O arquivo de teatro, sei que estou a arrumar um bocadinho contra as marés, mas não vou continuar a criá-lo, vou continuar a recolher, pronto, aqui em casa, claro, porque acho que tem que ser estudado, acho que tem que ser divulgado, acho que tem que se dar a conhecer, e eu tenho que agradecer ao município de Alenquer, na pessoa do ex-vereador Rui Costa, na vereadora atual da Cultura, a doutora Cláudia, na diretora da Biblioteca, a Eugénia Baltazar. Tenho que agradecer realmente pela disponibilidade que eles têm em disponibilizar sempre o átrio municipal o átrio da Biblioteca Municipal para exposições. Pronto, já fiz 2 exposições lá. Este ano disponibilizaram-me também o posto de turismo, disponibilizaram-me o átrio de entrada da biblioteca e dispensaram-me o posto de turismo, pediram-me para fazer uma menção ao teatro no posto de turismo. E este ano teve uma coleção de chapéus no posto de turismo. No museu. Na Biblioteca Municipal teve uma exposição sobre o Triodoro, Maria Luísa, Carlos Cartaz e António Augusto. Exatamente. E no posto de turismo teve uma mostra de chapéus e máscaras de teatro.
Porque é sempre interessante sim, ver e muito visual. ver alguns objetos e Claro, adereços claro. de teatro. E há 2 anos fizemos uma exposição, o Teatro em Alenquer, que é o teatro no Concelho de Alenquer, onde expusemos na altura cerca de 40, acho que foram 40 cartazes de teatro em Alenquer. Hoje em dia, já é claro, 40 cartazes dos 150 anos de história do teatro em Alenquer. Pois. Porque Alenquer tem... Atenção, eu quando falo de Alenquer e do teatro, a referência mais antiga é 1842. E eu estou a estudar de 42 para cá. Pois. Porque de 42 para trás não se conhece nada. Pronto, pode haver, pode não haver. É muito difícil. 1842 para trás é muito difícil. Mas pode ser que se consiga qualquer coisa. E eu estou a estudar a história para cá, e na história para cá já encontrei cerca de entre 200 a 250 200 a 250 títulos de peças, registros de peças, cartazes de teatro, lá está, Concelhio e Nacional, 1032 cartazes até ao dia de hoje. Atenção, que maioritariamente é Concelhio. São cerca de porque nós temos cartazes, o mais antigo que se conhece é 1922, e temos cartazes dos anos 20, 30, 40, 50, 60 por aí fora, até à atualidade. Pronto. Hoje em dia é muito mais fácil ter um cartaz de teatro do que naquela época. E pronto, através daí nós conseguimos estudar essa história. Daí há um projeto, um livro sobre teatro. Agora, se será por fascículos, será um livro. Se for um livro, é uma grande enciclopédia. Claro. Porque, para falar da história toda. Porque eu acho que um livro de teatro tem que falar sobre a história toda do teatro. Se calhar vir pelo menos um cartaz de cada, porque pode vir uma parte que é uma fotobiografia ou uma digitalização dos cartazes, onde vir a panóplia completa. Pois. Eu acho que é interessante. Pode ser por fascículos, é um projeto que a Além Culta tem, de publicação de um livro sobre teatro. É muito interessante. Mas Vários volumes. Exato, vários sim. anos diferentes. Neste momento já começámos a digitalizar documentos, porque há esse trabalho. Claro. Só no arquivo do Manel Gírio, que está no Museu do Teatro, foram digitalizados 3.000 documentos. Foram 3 ou 4 dias a caminhar para o Museu Nacional do Teatro. Claro. Porque depois também temos esta parceria com o Museu Nacional do Teatro, muito saudável, que foi estabelecida por mim, que na altura, quando eu comecei a estabelecer conversas com o Museu do Teatro, havia a situação que eu tinha 16 anos. Depois. Hoje já tenho 21, já está melhor. Mas é possível com facilidade, consultar o arquivo do Museu Nacional do Teatro e da Dança. É um museu muito acessível. Eu tenho pena que o museu é pequeno. É pequeno, muito pode pequeno. tudo aquilo que tem. Para a história que tem. E curiosamente, não é? Foste tu que tiveste a catalogar tudo o que era o teatro de Alenquer lá no museu, não é? O arquivo do Manel Gírio foi oferecido pela família e tudo o que foi, eles organizaram por caixas e conseguiram inventariar algumas coisas. Mas na parte de guiões e sketches, o que é um sketch? Um sketch é uma parte do texto pequena da peça. Uma parte que corresponde a 2, 3 atores ao momento da peça. E havia muitos. E eu tive, como conheço, e tenho estudado a história do teatro em Alenquer, conheço os vários sketches de cada revista e de cada opereta e cada peça que se fez em Alenquer. E eu consegui identificar o título do sketch, o ano em que foi feito, a peça e muitas vezes os atores. E eles já conseguiram fazer uma catalogação dentro da informação que eu lhes dei. Porque até lá estava guardado no arquivo, mas não estava catalogado. Porque estava catalogado, mas não estava catalogado devidamente, porque não havia essa informação. Neste momento já existe todo o arquivo do Manel Gírio, está tratado, catalogado e organizado. E eu acabei por ajudar a organizar, porque
eles tiveram alguma dificuldade. Eles são o Museu Nacional do Teatro e da Dança, mas eles não conhecem todo o teatro e toda a dança que seja no país inteiro. Por isso eles precisam de ajuda, no sentido, quando as pessoas fazem as doações, é importante, e eu já fiz doações para o Museu Nacional do Teatro e da Dança, porque tenho uma coleção, mas também sei oferecer. E acho que oferecer é muito importante para o Museu Nacional do Teatro, porque eles têm condições de receber. Claro. E neste caso, eu tenho alguns documentos repetidos, aqueles que eu tenho repetidos ofereci. Eu sigo a base do Museu do Teatro, eles têm que ter 3 exemplares de cada peça para oferecer. E eu é a mesma coisa, eu tenho 3 de cada, alguns só tenho um, pronto, é o caso de alguns, e que não posso oferecer, mas aqueles que têm 3, acabo por oferecer um exemplar ao Museu Nacional do Teatro. Boa. E o Museu Nacional do Teatro já tem programas de Além Palco e já tem programas de teatro em Alenquer, já. Mais recentemente, tem, e acho que é preciso. Acho que é preciso. Claro. E o Museu Nacional do Teatro tem muita pena que os teatros não terem visão no sentido do próprio teatro enviarem para lá. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Teatro Politeama. Não sei se enviam. Não sei, mas se enviarem é importante porque eles lá vão ficar com o acervo guardado. Claro. Apesar que se todas as companhias de teatro enviassem, também se calhar não tinham espaço para tudo. O Museu Nacional de Teatro, eu admiro muito a capacidade deles, que eles não dizem que não há nada. Pois. Porque eles, não havendo espaço, eles arranjam espaço. Porque o importante é não destruir. Claro. E muito documento de teatro a nível conselho e nacional já foi destruído por haver essa mania que não há ninguém que queira saber e que não há espaço. Não, há espaço, sim, senhor. Até aqui em casa, como tu sabes, há sempre espaço para mais. Agora, brevemente, vai chegar uma peça bastante grande, que ainda não se pode divulgar o que é, mas vai chegar uma peça bastante grande cá a casa, e essa peça vai ser guardada, preservada, até um espaço digno de poder preservar. Claro. Neste caso, eu espero que um dia Alenquer tenha um museu de teatro, um museu do teatro / cinema, porque também existe muita coisa sobre cinema. Mesmo o auditório também era tanto de teatro como de cinema. O auditório era o cineteatro, como existiu também o cineteatro no Conselho, que é o cineteatro da Merciana, que também trabalhou como cineteatro e começou em 1929. Temos registro de 29, foi inaugurado em 1929 e que foi até 1988, por exemplo, como o auditório da União de Góis. Naquele local existe há cerca de quase 100 anos, mas já foi vários edifícios. A cara que ele tem hoje é de 1950, e o interior é de 1990, foi reformulado interiormente em 1990 e atualmente está à espera de outra reformulação, não sabemos para quando, mas se é feito para ficar aí mais digno daquilo que sim. É preciso saber preservá-lo. Claro. É preciso saber preservá-lo e adequá-lo a todo tipo de atividades. Claro. Não podemos pensar só para palestras. Temos que pensar a palestras, teatro, cinema, música, tudo. Para uma palestra não é preciso um auditório como aquele para fazer uma palestra. Hoje em dia há jardins que são bonitos, até em palestras pode fazer em jardins. E Alenquer, felizmente, em jardins é muito bem servida. Temos jardins lindíssimos, temos jardins e espaços verdes lindíssimos. Ainda hoje, eu já tinha visto a notícia da trunfa preta que apareceu. É um dos casos. O Monte Junto tem zonas lindíssimas. Pois tem. Olha, o professor Guapo, por exemplo, foi uma das pessoas que andou lá a desmatar e a estudar a fábrica do gelo, por exemplo. E pensar que no reinado de Dom João V levava-se gelo do Monte Junto para Lisboa. E carroças e barco. Era a única maneira que existia para ter gelo. Em Lisboa, claro. Agora, falando também de outra coisa também que é muito do teu interesse, que é o rancho folclórico, não é? Está muito atrasado. É outro menino, também já praticaste, não é? Em tempos. Já pratiquei ensaios. Não atuei. Não chegaste a atuar, não? Não cheguei a atuar. Tive um problema de saúde que não me permitiu e que recuperei praticamente. Tive uma lombalgia aguda que ainda hoje não posso fazer certas coisas. Na escola, aconteceu um acidente na escola e tive uma lombalgia aguda e que me impediu a zona da lombar de fazer certos esforços e certos movimentos. Exato. Hoje em dia posso fazer praticamente tudo. Tenho que ter atenção aos pesos principalmente. Mas a minha vontade é de voltar.
minha vontade é de regressar às danças, Exatamente. porque é uma coisa que eu gosto muito. E eu no espetáculo da UTI no anterior, nas viagens à nossa terra, matei um bocadinho o bicho porque atuei a dançar folclore, mas eu estou a pensar voltar, realmente estou. Neste momento já tenho mais tempo, já a vida já está a acalmar mais um bocadinho outra vez. Pois. Porque é tal coisa, vai havendo coisas, por exemplo, eu durante algum tempo era freneticamente o arquivo de teatro, depois houve freneticamente teatro e freneticamente parei. Pois. Agora estou a voltar ao freneticamente arquivo, porque o teatro está mais calmo. É aquela coisa, e eu tenho tido mais tempo para o arquivo, Claro, mais claro. tempo para a história do teatro, porque uma pessoa tem alturas que anda a correr completamente. É verdade, isso é verdade. E tu sabes disso? E tu aqui no arquivo, pá, tens pano para mangas, não é? Tu aqui, se tu quiseres, estás aqui dias, Se eu quiser, dias, tenho. meses, tenho. anos. Sabes que eu tenho Deixar arquivos, aqui, sabes que eu tenho arquivos. Olha, houve um arquivo que eu recebi que fui buscá-lo. Foi um carro cheio até ao tejadilho, estava para ir para o lixo. É bom. E veio para cá e eu tive uma semana ou duas a trabalhar de máscara no meu escritório. Porque o pó era Caso do tanto, pó, claro. tanto. Eu tive máscara a trabalhar no meu escritório. Tirar clipes e a limpar o pó com um pano. E agora imagina. Bem, Acredito. Passar cada folha, né? Cada folhinha a limpar. principalmente as capas dos guiões. Nem digo o guião completo, digo só as capas. Porque os guiões e os documentos estarem guardados em sótãos é um frete. Pois É um frete. Pois é. Desculpem a expressão, mas é um frete de limpar que é possível, mas é uma coisa Claro, horrorosa. claro. É como visitar sítios que estão abandonados há anos e tem tanta pó. Mas acredito que dê aquela coisinha para ver se encontras aí alguma coisa interessante. Eu tenho achado coisas giríssimas. Muitas vezes estou à procura de uma coisa, não é aquilo que eu estou à procura, mas encontro outra muito Pois. melhor que aquela. Olha, aconteceu uma vez num pedaço de madeira que tinha uma folha de apontamentos de teatro por cima. Essa folha estava em muito mau estado. E eu vi umas letrinhas por baixo dessa folha. E eu, o que é que será isto? Eu, com a minha santa calma e paciência, tirei a folha de cima, sem rasgar, pus dentro uma mica e a do outro lado também. Por trás estava uma folha muito mais antiga de outro espetáculo. E não havia mais nenhuma por baixo. Mas essa de cima foi preservada e a de baixo preservada foi. Já viste? Fantástico. Estavam numa peça de madeira, a peça de madeira estava completamente podre. E a peça de madeira acabou por ir para o lixo e foi possível preservar a parte em papel. Pois. Muito bom. Porque o papel necessita de algum cuidado. Claro. Isso O precisa papel muito de necessita de algum cuidado. E sabes que em Alenquer, no Conselho, a desculpa das cheias, as cheias de 67 é só desculpas para muita coisa. E nós sabemos que as cheias de 67 destruíram realmente muita coisa, mas houve outras que foram pessoas que destruíram, não foi as cheias. E em Alenquer aconteceu isso. E é preciso sempre muita sorte para conseguir encontrar alguma coisa que as pessoas andam à procura. Olha, ainda há pouco tempo, uma freguesia do Conselho, houve cheias aqui e destruíram aquilo. E eu, opa, lá, estou a voltar com a história das cheias. Pronto, mas o senhor diz que ia à procura. Pronto. Vá lá. Mas disseram-me, houve cheias aqui. E eu, lá estão eles com o rei das... Desculpa, o rei da história das cheias. Mas as cheias destruíram mesmo muita coisa, mas pronto. Mas há sempre muita coisa que está aí guardada em arrecadações, sim. em sótãos. Vítor, olha, eu fiz um apelo na Rádio Voz de Alenquer, uma rádio parceira. Eu fiz um apelo na Rádio Voz de Alenquer no Jornal Nova Verdade, há uns anos, de pessoas que sótãos, arrecadações, cafés, baús, busca e rebusca, foi a expressão que eu usei. E é o que eu digo hoje ainda. Eu, por acaso, estou com uma colega minha que me dá algum apoio na parte mais... eu escrevo e ela dá-me não é os artigos do teatro. Os artigos do teatro, eu tenho uma senhora que é a Dona Rosália, que é uma senhora que eu tenho um grande apreço, que é a mulher do Sr. Zeca, e ela faz uma correção dos textos, que já é uma grande ajuda. Exatamente. Fazer uma correção desses textos. E eu tenho outra colega que me faz ajuda-me
Porque por vezes eu sou daqueles que escreve tal, envia, pronto. E depois, pode ter um erro ou outro. Não, por norma não tenho muitos erros. Mas ou o português pode ou organizar os textos ou assim, e eu tenho essa colega que me costuma ajudar também na parte quando é coisas mais burocráticas, e essa minha colega vamos fazer um post para as redes sociais para sensibilizar as pessoas para os arquivos de teatro a nível nacional e local. Claro, temos que puxar o rabo à sardinha, que é ela em quer, mas pessoas que tenham e que não saibam o que é que hão de fazer e que por vezes possam ter e até emprestar. Neste caso, olha, porque é aquela coisa, o meu contacto é um contacto conhecido, mas não posso estar a dar aí aos 7 ventos. Claro. Mas entrar em contacto com a Rádio Alta Tensão. Claro. Podem sempre entrar em contato connosco ou até através falamos contigo. Ou até através das redes sociais minhas, e Manuel Camilo, é fácil de me encontrar, e que pronto, olha, que a coletividade lá da Terra teve teatro, porque todo o conceito teve teatro. Claro. Todo o conselho. Eu digo-te, eu por acaso queria ter feito esse trabalho, não fiz, não tive tempo. Mas o Conselho de Alenquer teve seguramente mais de 30 grupos de teatro. Nos últimos 150 anos de teatro, mais de 30 grupos de teatro. Muita coisa. Ou seja, há só ranchos folclóricos, o Conselho teve 16. 16 ranchos a tocarem e a dançarem todos ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E havia público para tudo. Hoje em dia só tem metade. Claro. Mas pronto, mas é preciso continuar. E aquela coisa, é preciso mais rapazes novos, como o teu filho, é preciso mais rapazes novos com interesse em dançar. Porque não é uma vergonha. Pelo menos, eu orgulho. Eu acho que é uma coisa tão nossa. Claro, é verdade, é mesmo tão nossa, e também é uma oportunidade para muita gente poder viajar também, não é? Sim, porque há ranchos. Olha, vou dar um exemplo, o caso do Rancho do Carregado, que é um rancho muito viajado. É um rancho que tem ido a vários pontos da Europa, e se calhar do mundo, não sei, mas da Europa, sei, que tem ido e que tem atuações e que tem uma grande qualidade artística. E eu tenho uma grande admiração por Rancho do Carregado, por vários ranchos. Rancho do Alenquer, o Rancho do Fiandal, Canados, da Pocariça, são vários, que eu tenho uma grande admiração. Pronto, do Fiandal a minha irmã acabou por fazer parte, eu também saí lá, tens mais ligação, e é aqui perto da minha casa, pronto, acaba por ter um bocadinho mais de ligação, mas o do Carregado, tenho muitos amigos no do Carregado, e do Canados também, pronto, acabo por ter um bocadinho dividido por todos, mas gosto muito de vê-los, só não vou em casa de trabalho, teatro. É aquela coisa, eu muitas vezes não vou, as pessoas dizem, Emanuel, gostava tanto que você viesse aqui, claro. Muitas vezes não vou porque a vida de teatro não me deixa, porque muitas vezes não é só o estar a ter atuações ou ter representações, é bastidores, é montagens, é estudos, é ler peças, pronto, tudo isso dá trabalho. Isso há muita coisa, e ainda por cima, ela em palco também faz a manutenção, entre aspas, do auditório atualmente. Isso é um cancro meu. Isso é um cancro meu que eu tenho, mas pronto. A manutenção daquela casa tem dado muito trabalho, muito trabalho. Não tem dado muito trabalho, temos sido vários, muitas vezes por iniciativa de minha e do Simão, mas temos tido muito trabalho a deixar aquilo mais apresentável. Exatamente. Que eu acho que eu penso nisto, as pessoas dizem que eu devo ser maluco, mas que é, se existirem espíritos e se existirem fantasmas, os do teatro todos em Alenquer devem estar tudo lá. Por isso, eles coitadinhos vão gostar de ter uma casa arranjada. Claro. E mesmo os vivos também gostam, por isso. Claro. Não, eu acho que e pronto, e tenho também lutado por isso, e temos tido também algum apoio municipal nesse sentido de restauro de várias partes do auditório. Restauro. Uns arranjos para estarem dignos e em condições de, porque pronto, há zonas que já não é possível fazer nada, mas outras já que estão muito, muito boas. Mas agora esperamos com
umas futuras obras, não é? Que Eu espero que sim. vêm a resolver esses. Eu espero que sim. Eu espero que sim e que resolvam muitos problemas. Alguns de fundo. Eu espero bem que as obras resolvam problemas de fundo e espero que haja espaço. Que é uma coisa que eu acho que vai haver pouco, mas pronto. Mas eu acho que. O espaço faz muita falta, não é? Há muita coisa que. Se for para ter. Vítor, se for só assistir uma peça, não faz nada. Vítor, se for para ter uma companhia residente em casa, neste caso, em casa auditório, se for para ter uma companhia residente, é necessário salas para material, salas para guarda-roupa, é necessário camarins em condições, um palco minimamente com medidas certas, é preciso. É preciso condições, pronto, é preciso, não é pensar fazer uma sala para conferências, não é preciso pensar fazer um bar megalómano para receber, não, a gente temos que pensar para o nosso cada dia, que é espetáculos, guarda-roupa, adereços, condições para guardar material técnico, temos que pensar nisso, e pronto, e se vamos pensar em guardar material e se vamos pensar em ter um espaço que não tem espaço para guardar nada nem para fazer nada, é complicado. É complicado. E aquela coisa, eu sou muito franco e digo, é provável e é possível e é preferível esperar e que haja verba, por exemplo, suficiente para fazer umas grandes obras, umas obras de fundo, do que fazer umas obras pequeninas e que daqui a uns anos sejam um problema. Porque a gente temos que pensar que as obras não são para durar 5 anos, as obras são para durar uns meses, um período de obras, mas depois as obras são para a durabilidade delas e o resultado delas são para durar anos. Neste caso, o auditório, o último restauro e a grande manutenção foi nos anos 90, por isso dá 34 anos. Temos que pensar que a próxima se calhar vai ter que ter também pelo menos 20 em cima, mas manutenções regulares. Claro. Que a falta de manutenção falta de manutenção é que leva à ruína e à degradação dos edifícios. E pronto, e nós sabemos perfeitamente disso, até nos edifícios das nossas casas acontece isso. Não há uma manutenção, o edifício vai começando a ter problemas de telhados, algeiroses, de tudo, e não é exceção no teatro. Há esses problemas todos e é muito importante resolver esses problemas. Eu costumo dizer que é os problemas que o espectador não vê, mas é os problemas que o ator e a produção sente. E neste caso eu sinto-os bastante perto. E vai dar muito mais trabalho também depois para criarem as peças. Sim, se não houver condições para criar uma peça é muito difícil. Já viste o que é? Desculpa a expressão, mas criar num espaço pequenininho ou num espaço de casa de banho, quase criar uma peça é muito difícil. É muito difícil porque uma coisa é ter espaço, e outra coisa é ter uma expressão que se criou em português, uma kitchenette para criar um espetáculo. Isto agora, esta palavra é muito engraçada, mas é impensável, porque a gente pensa é muito complicado. Não, nós sabemos disso, é muito, muito complicado e tem-se feito muitas omeletes sem ovos, mas omeletes sem frigideira e sem nada, isso é mais difícil. E é muito mais difícil isso. Mas é preciso ter esse cuidado, é preciso ter sensibilidade. Claro. É preciso que quem esteja à frente tenha sensibilidade. Eu acho que há sensibilidade neste momento. Pode não haver verba, não sei. Sim. Mas eu não estou dentro das contas municipais. Claro, mas esperamos agora que as obras façam aquilo que seja mesmo necessário. Sim, claro. Mesmo necessário mesmo a fazer, e claro, depois que ela em palco continue lá residente e que possa depois eventualmente fazer um tal cartaz cultural com mais acessibilidade. Além palco, exato, não só de peças além palco. Exato, além palco, além palco, mais coisas, não só aqueles meses do exato, estamos a falar de além palco, que é a sardinha do nosso rabo, como se chama dizer, mas uma companhia residente, claro, em condições de apresentar espetáculos em Alenquer, na minha perspectiva, com uma programação cultural. Não vejo mais nenhuma sem ser além palco, e tem dado provas disso, que é capaz disso. Exatamente. Por isso, não vamos ter dúvidas disso. Agora, pode haver outras, claro, que queiram fazer as suas atuações lá, e que, claro, há de haver espaço perfeitamente para isso. Agora, é aquilo que eu te disse, cuidado com as agendas culturais. Claro. Nós não podemos... Pode ser tudo o mesmo. Porque é aquela coisa, imagina, e tu vais perceber, imagina que todos os fins de semana há uma coisa. Há público. É complicado, pode ser complicado. E até para quem está, até para quem está à frente do espaço, torna-se cansativo. É isso, é.
Não há, eu faço este evento, não vem ninguém, eu faço aquele, não vem ninguém, eu faço um qualquer, vem tanta gente. Isso aí tinha de ser mesmo uma coisa muito diversificada para chamar Tem que ser muita cautela. Tem de ser Muito cuidado. Muito cuidado. A gente, este ano, falámos disso há bocado, as histórias da minha rua. O espetáculo era de qualidade, era revesteiro, o público é o estilo que o público gosta, veio. Só faltou os caminhonetes de excursões de todo o país, como lá a Féria tem, de resto. É tal coisa. Tem que haver sensibilidade, que eu acho que há neste momento. Tem que haver a percepção do cuidado, do preservar. E eu digo isto até em termos. Olha, vai ser inaugurado brevemente o Museu Hipólito Cabasso, o Museu Municipal. Exato. E é importante preservar, é importante dar a conhecer, porque há muita gente de cá que não conhece a história de cá. É verdade. E os museus de Alenquer não são pagos. Se eu dizer assim, vais ver o Museu de João Mário, aquilo custa 20 euros a entrada. Não custa, é gratuito. Pois. E tem milhares de obras aqui. E tem mais de 1000 quadros expostos. Porque tem muita coisa. Tem mais de 1000 quadros expostos, uma coleção privada de um pintor importantíssimo, a nível nacional e até europeu, é muito importante, João Mário. E é um pintor que investiu uma grande parte dos seus lucros como pintor em coleção de arte. E tem uma coleção de arte fenomenal. Tem Silva Porto, tem o Malhoas, tem Colombano, Bordal Pinheiro. Ele tem obras valiosíssimas, importantíssimas. E é importante aquele espaço continuar a ser valorizado. E o Museu Damião de Góis, o Museu do Vinho, o Museu do Presépio, Alenquer acaba por ser uma vila-museu. Mas é verdade, mas a nossa própria dimensão. Por exemplo, os claustros são um museu a céu aberto. São um museu a céu aberto. Eu tenho pena de não haver um guia para lá estar. Porque eu acho um espaço lindíssimo. Existe, por exemplo... e não é muito divulgado. E não é muito divulgado. Que é pena. Por isso é que as nossas peças resultavam tão bem lá. Por exemplo, existe uma empresa privada que faz visitas guiadas pelo Conselho, que tem residência aqui, sede aqui em Alenquer. Essa empresa faz e organiza muitíssimo bem visitas a museus, conta histórias, falam sobre a Rainha Santa Isabel, sobre a história do Espírito Santo, sobre o Natal, sobre a história do presépio, fala um bocadinho sobre a história local, com visitas guiadas pela vila. E isso é muito importante, porque dá a conhecer ao mero turista que sabe que Alenquer é a terra do vinho e do Espírito Santo, o que não é só disso. Claro. E o presépio de Portugal também. Exato, e o presépio, pronto. É aquela coisa, o vinho é muito importante para Alenquer, o presépio é muito importante para Alenquer. Mas não é só. Não é só. Tem muita coisa mais. Porque, e tu separares o município somos todos nós. Tem muito. O fevereiro, o mês da Damião de Góis, o março, o mês do teatro, abril, o mês do 25 de abril, o maio, o mês da Ascensão, pronto. Os meses, setembro da Alma do Vinho, dezembro no Presépio Portugal, pronto, tem muito isso. É muito importante ter esses ciclos que eles têm. É preciso que se adeque ao tipo público e que se dê ao público coisas interessantes, e está-se a dar. Nós temos, por vezes, podem não haver conhecimento porque as pessoas também não procuram. Claro. Mas há divulgação, tem havido divulgação, por vezes alguns eventos, claro, mais do que outros. Mas é importante as pessoas também consultarem e terem interesse. Claro. Agora, se vem uma pessoa a Alenquer, não há nada, não sei o quê. Não há nada, não. Tenha calma, cuidado. Tem que se saber, tem que se perguntar. Muitas vezes até perguntaram de um café, olha, desculpe, o que é que vai haver este fim de semana em Alenquer? Pode ser que as pessoas saibam, ou assim. É importante. Agora, por exemplo, o próximo espetáculo da Além Palco. O próximo espetáculo da Além Palco, que estreia, eu já não sei como é que é o dia, 27 ou 28? 27 ou 28. Tinha de ver a minha agenda. Espera lá. Mas é a volta de 27 ou 28, sim. Espera, ou é 27? A cabeça é que é má em datas. Vai ser 27, 28, 29. Eu digo-te já, espera lá. Eu digo-te já que a gente temos aqui a data. Sim. Temos aqui a cábula, espera lá. 28, 29, 30, 5, 6 e 7. Isso, 28. 28, 29, 30 de junho. Dia 5, 6 e 7 de julho. Pequeno homicídio sem consequências no auditório da Damião de Góis. Uma comédia, sim, uma comédia. Bastante boa. Eu já li, ainda não assisti ensaio nenhum, mas já li. Já estive também lá na montagem dos cenários, mas aqui com o nosso amigo,
Comédia é mais- mas ainda não assisti a nada, mas acho que eu já vinha, eu e o Simão também, já tínhamos falado várias vezes que era importante em Alenquer fazer peças com pouca gente e comédias, porque o público de Alenquer gosta de comédia. Por exemplo, em Portugal hoje não se faz muito, mas havia muito registro de alta comédia. Alta comédia era grandes peças. As altas comédias normalmente eram feitas no Teatro Monumental, que era um teatro que tinha dinheiro, porque hoje em dia fala-se muito pouco nele. Pouco, ponto e vírgula, mas o Vasco Morgado chegou a ter quase todos os teatros da capital. Era um empresário de teatro. Era o marido da Laura e era o gerente do Teatro Monumental. O Teatro Monumental tinha só mil e qualquer coisa lugares. Só a sala de teatro, fora a sala de cinema. Era cine-teatro. E hoje em dia pensa-se... uma dimensão brutal. Porque nós chegámos a uma época que, e é engraçado, e vais-te rir agora com isto, construía-se teatros. Depois entrámos numa época que era de demolir teatros. Agora estamos outra vez a entrar na época de construir os teatros. Porquê? Porque temos companhias, que é o caso, por exemplo, uma que está no Parque Meyer agora, na tenda do parque, não está ali porque não há nenhum teatro disponível em Lisboa para representar. E o Parque Meyer tinha 4 teatros. Hoje em dia tem o Maria Vitória, ativo, ensaiar uma próxima peça, tem o Capitólio também já ativo, o Variedades vai ser reinaugurado agora, e era o ABC que foi deitado abaixo. Pronto. Agora, o ABC foi substituído por essa tenda, que está noutra zona do parque, e que está lá. E também tem sempre bastante público. Temos o Politeama a trabalhar aqui em força, temos o Tivoli a trabalhar em força, temos o Aberto a trabalhar em força, a Comuna a trabalhar em força, vai-me ajudando, Vítor, o Nacional a trabalhar em nível nacional, porque o Teatro Nacional tem obras, vai-me ajudando, Vítor. Disseste logo assim tanto serrajada para que agora já não me recordo aqui. A Politeama, Maria Vitória, Comuna, Aberto, o Vilaré também, o Vilaré, o Teatro Luís de Camões em Belém, na zona de Belém, também teatro tem uma boa programação, uma programação mais virada para o infantil. Sim, há ali vários tipos de teatro, há vários teatros, nós agora podemos estar-nos a esquecer que é... Tem alguns... Pois há aqueles o Ibérico, exato. Eles são chamados de teatro bolso, pronto. Não estando a desvalorizar, pronto, mas e depois hoje também já se faz o São Luís, o Teatro Experimental de Cascais, o Teatro Experimental, o Teatro São Carlos, que também vai entrar para obras, como é que se chama aquele? O Teatro Estúdio Mário Viegas também, que é no São Luís. Pronto, há assim vários tipos de teatro que a gente também não estamos aqui a fazer campanha publicitária a todos. Claro que não. Nem todos dão apoio à Rádio Alta Atenção, pronto, verdade seja dita. Mas todos eles têm programações interessantíssimas. Olha, eu, por exemplo, esta semana vou ver A Noite de Reis, ao Teatro da Trindade. Pronto, é uma peça que só agora é que me foi possível conseguir marcar. Por exemplo, eu este ano, por exemplo, já assisti à volta de 20 espetáculos. 20 espetáculos diferentes. Incluído aqui em Alenquer. Claro que nós estamos influenciados pelo Março Mês do Teatro. Principalmente pelo Março Mês do Teatro. Mas já assisti à volta de 20 espetáculos este ano. Teatro completamente diferente. Estamos a meio do ano. Perdão, e estamos a meio do ano. A verdade é que daqui até o final do ano já não vou ver muitos mais. Pronto, quer dizer, não estou com... Agora vamos entrar na fase do verão, que os teatros vão entrar de férias. Depois só vão regressar setembro, outubro. Depois começa a azáfama também cá em Alenquer do teatro. Acaba por não ser fácil depois de sair de Alenquer para ir a lado nenhum. Mas pronto, mas é interessante porque está a ressurgir, a Fênix está a renascer das cinzas com o teatro. E felizmente está. Cada vez está havendo agora mais companhias também a começar a ressurgir. E sim. Eu estou só com receio, realmente, é essa a questão de não haver espaços. Sim. Não haver espaços. É muito. Isso agora é mesmo essa coisa que tem de ir rodando em salas e. Sim. Mas é importante, cada teatro ter a sua companhia residente. É muito importante. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, acho que os teatros, por exemplo, teatros maiores, por exemplo, o Politeama tem os seus atores que alguns repetem de elencos para elencos, mas há outros que não.
E eu acho muito importante os atores haver sempre o elenco base, porque dá segurança ao próximo espetáculo. Mas pronto, mas o Politeama é aquela casa que faz. Vai sempre mantendo Sim, uma espinha vai sempre. Olha, por exemplo, o João Friza, o Carlos Quintas agora não tem estado tanto, mas também fez parte durante muitos anos. O João Baião, por exemplo, a Marina Mota também fez parte de vários. O FF, a Anabela, a Alexandra, a Simone. Pronto, houve ali uma panóplia de atores que. A Filipa Cardoso, que eu acho também brilhantíssima. Filipa Cardoso, ajuda-me, aquela que faz Palmira Bastos agora na Laura. Agora não me recordo o nome dela. Ajuda-me. Não me recordo o nome dela. Não é a Filipa Cardoso. A Filipa Cardoso é que está no. Que é muito parecida com a Hermínia Silva. Sim. É uma brilhante atriz, eu acho brilhantíssimo o papel que ela está a representar na Laura, no musical, a fazer de Palmira Bastos. Até os estiques de pescoço e tudo, eu acho aquilo. Porque eu neste caso eu estudei muito sobre Palmira Bastos e continuo a estudar, porque a Palmira Bastos é uma figura do Conselho. Palmira Bastos era assim, e ela estudou aquilo de uma maneira, e ela era, não ofendendo ninguém, nem querendo ofender nenhum ator nem atriz do teatro português, a Palmira Bastos é a dama do teatro português. É ela, acaba por ser ela e a Amélia Reclasse. Mas para mim, no sério, no drama, e mesmo na comédia, é a Palmira Bastos. É verdade. E ela fez todo o tipo de teatro, opereta, revista, drama, comédia. Ela fez todo o tipo de teatro que se pode imaginar. A mais famosa dela ficou As Árvores Morrem de Pé, por ser a peça que passou na televisão. Mas e terá também incentivado muitas mulheres a serem atrizes. Sim. Olha, por exemplo, naquela peça entrou a Lourdes Norberto, que é viva ainda. Eu, por exemplo, para o ano comemoro os 150 anos do nascimento de Palmira Bastos. Já estou a organizar umas coisas para o ano sobre os 150 anos do nascimento da Palmira Bastos, e eu acho que é um ótimo ano para fazer. Deixo aqui a sugestão, alguma companhia do país ou do concelho, ou onde quiser, As Árvores Morrem de Pé. Acho que é um texto brilhantíssimo, porque tem uma mensagem importantíssima, que aquela senhora, depois de tudo o que soube do neto, continuou e ficou de pé. Daí a célebre frase: morta por dentro, mas de pé como as árvores. Sabes que é uma frase que eu uso muito. É uma frase que eu uso muito, que é posso morrer por dentro, mas continuarei de pé e de pé como as árvores. E acho que é muito importante. Muito importante. E acho que é uma boa frase agora para terminarmos. Acho que sim. E finalizamos aqui essa nossa conversa. E claro, sempre apelando também a quem nos estiver a ouvir e quem nos irá ouvir também de futuro, se tiverem algum acervo, algumas coisas de teatro que possam ter em casa e já não terem interesse, é falar até connosco, com o Emanuel. Ou até alguém do Conselho de Alenquer, exato, que tenha e que queira emprestar para digitalizar o estudo, e que depois a gente vai fazer, claro, a entrega, porque isto não é uma associação clandestina, a Alenculta existe, este trabalho o meu arquivo é um arquivo privado, claro, mas tenho estado a trabalhar em parceria com a Alenculta, e são pessoas que trabalham com o município, são pessoas com todo o seu mérito e valor, não é nada clandestino. E também está sempre também em ligação com o Museu Nacional do Teatro. Sim, com o Museu Nacional do Teatro, claro, não é uma informação que a gente diz assim, são desconhecidos, não somos, pronto. E depois é aquela coisa, não deixa de ir ver a próxima peça da Além Palco, que é o Pequeno Homicídio Sem Consequências, que estreia dia 28, 29 e 30 de junho, 5, 6 e 7 de julho no Auditório da Góis, sextas e sábados às 21 e... Às 21. Não sei se é 21, se é 21 e 30, a gente vê já. Creio que às 21. Sextas e sábados às 21, domingos às 16. Os contactos para reservas é 91 22 94 618. É isso mesmo. E a nossa equipa de produção atende e vai ser simpaticíssima como de costume, claro. Mas se quiserem podem sempre ver também no nosso site a capa
do Pequenos cartaz. Homicídios, exatamente, que está lá, e está lá o número. Pronto, E também pode encontrar a Associação Além Palco nas redes sociais ou através da Rádio Alta Tensão. É possível encontrar o espetáculo que existe. Está lá anunciado e certamente vocês terão logo aquele gosto de virem cá a Alenquer. E quem é de Alenquer também. Se forem longe, não é? E vir cá a Alenquer, conhecer também aqui a cidade de Alenquer, que é cidade, fantástica. Vila. A Vila de Alenquer. Que é fantástica, é muito bonita, por isso aí é virem cá, conhecerem e verem peça. E ver, exato. Neste caso, é um bom horário. Há muita gente que entra de férias neste período. E é aproveitar uma boa oportunidade para vir a Alenquer. É isso mesmo. Quem não conhece, passa a conhecer. Está de acordo. Olha, Manuel, olha, Vítor, muitíssimo obrigado. muito obrigado, e caríssimo ouvinte da Rádio Alta Tensão, muito obrigado também por ter estado desse lado a acompanhar-nos nessa pequena, grande conversa que aqui tivemos aqui com o Emanuel Camilo. E esperamos nós então que no futuro temos aqui um museu de teatro aqui em Alenquer. Assim o espero. Não é? Obrigado, Vítor. Muito obrigado então, obrigado.